your family has dragons. There are power men should never have trifled with. Boa, salve quebrada, mais uma noite especial no nosso podcast, rapaziada, mais uma vez agradecer aqui mais uma edição do podcast do Salve. Hoje a gente tá vou apresentar aqui, rapaziada, hoje a gente tá com a nossa primeira convidada, né, a gente tentou marcar com um monte de mulheres assim, a gente tá tentando, porque a gente conhece muito jogador de várzea, amigo das periferias, aí fica só chamando os amigos, amigo. E eu já tava, preciso chamar uma mina e também uma parceira. Aí já veio na mente chamar a Jandira, a Dirinha. Pessoal, hoje eu tô com a Jandira Guarani, Jandira Maiara, a nossa Dirinha, eu conheço bastante ela, vou chamar você de Dirinha, tá? Jandira. E a gente tá aqui para falar sobre a cultura indígena, a luta indígena, sobre futebol feminino, que ela é uma das fundadoras. Ela tá na luta do time Xondares Guarani. E a gente vai conversar bastante sobre futebol feminino e sobre os Guarani do Jaraguá. Tudo bem, pessoal? Então, antes de mais nada, Jandira, boa noite. Apresente-se, pessoal. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, esse convite, essa oportunidade de estar aqui, para falar um pouco sobre o time feminino, um time que agora está tendo mais força, um pouco mais de visibilidade. Espero que consiga bem mais, falar um pouco da nossa luta, a preocupação com a nossa demarcação de terra, sobre as nossas escolas indígenas. Então, trazer um pouco aí para vocês, um pouco do que a gente passa ali na nossa comunidade. Show, Dira. Pessoal, aqui no Jaraguá, para quem é daqui já tá habituado, mas para quem é de outras quebradas, de outros locais aí, a gente está conversando com a Jandira e ela é da comunidade da terra indígena Jaraguá. O Jaraguá aqui é um bairro da zona noroeste, a gente fala noroeste, norte, a gente fala oeste.
o Jaraguá, ele é conhecido por ter aldeias indígenas ali no entorno do Pico do Jaraguá. E a gente, às vezes, tem um conhecimento muito pequeno sobre os indígenas. A gente sabe, né, a gente convive, mas tem um conhecimento muito pequeno. E, às vezes, quando a gente tem conhecimento pequeno, a gente acaba tendo preconceito, né? E eu acho que hoje seria legal a gente conversar também justamente para as pessoas conhecerem de verdade, assim, né? A partir de uma pessoa da aldeia, Jandira, do time delas. Mas enfim, Odira, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua infância, de você até esse caminho do futebol, enfim, você. De mim? Bom, eu moro aqui na aldeia aqui do Jaraguá, da terra indígena Jaraguá, já... Eu vou revelar minha idade. 30 anos. Já tem 30 anos, né? Não parece, mas tem. Não parece. Então, desde quando eu nasci, praticamente sempre morei ali, né? Sim. Ali um lugar onde a minha avó, meu avô, né, veio, conseguiu aquele espaço ali, né, para a família dele, né? Para nós mesmo, né? Eles vieram ali para nós construir nossa família ali. Sim. Né? E aí foi chegando outros parentes, né? O primo da minha avó, né, o José Fernandes, que já faleceu, veio pra cá e minha avó deu um espaço ali pra ele. E então foi chegando mais famílias e cresceu. A minha trajetória no futebol começou na escola, que eu estudei fora da aldeia, né? Porque quando eu fui pra escola, não tinha escola dentro da aldeia, né? Então eu estudei fora da aldeia e lá... Estudou no Agenor? Não, eu estudei aqui no Aldo Ribeiro, aqui no Jaraguá. Né, ali no Aldo. Então eu estudei ali até a quinta série, né? E... Quinta não, sexta, né? E ali você percebia, tipo... Já tinha uma diferença, assim, entre a cultura indígena e a cultura dos Juruá, igual vocês falam? Então, como ali... era mais a família da minha avó, né, meu pai, meus tios, então meus tios se envolveu com não indígena, então começou a ter essa mistura, né, de não indígena, casou com meus tios, a minha avó não queria mais, né, e meu pai também casou com minha mãe ela é indígena, só que ela é de outra etnia, ela é Pancararu, né. Então, praticamente, eu sou indígena mesmo, pura. Sim. E assim, a gente estudava fora, meus irmãos estudou fora, meus primos estudou fora, né? A gente teve mais, assim, esse convívio com o não indígena mesmo. Então, a gente tem mais essa coisa... Foi criado muito parecido. Muito parecido, mas a gente sempre procura, né? Fortalecer a cultura... ter esse conhecimento com a cultura. Infelizmente na nossa, né, lá atrás, na nossa época assim, de criança, que a gente viveu mais era brincando mesmo ali na aldeia. A gente eu não aprendi muito a língua materna porque minha mãe não fala o Guarani, então eu aprendi a língua materna, que é o português mesmo, né, e estudei fora, então eu tenho essa dificuldade de falar fluentemente o Guarani, mas eu falo, eu entendo mais do que falo, né? Então... porque ali o pessoal fala mais em Guarani, né? Quando tá ali na aldeia mesmo, né? Não, mas só pra gente situar assim, porque às vezes as pessoas não conhecem tão bem, eu queria que você falasse, tipo, a etnia ali da terra indígena Jaraguá. Guarani-Mbiá. Guarani-Mbiá. Mbiá. Eu não vou conseguir falar certinho, pessoal. Guarani-Mbiá. Mas... então, Guarani. Mas tem uma certa mistura, né? De outras etnias. Então, vocês são parentes, né? Sim, ali tem o Guarani-Mbiá, tem o Tupi-Guarani, tem o Guarani-Nhandeva, tem o Guarani-Kaiowá. Sim. Né? Então é uma mistura, ali. Então é praticamente o tronco né, da linhagem dos Guaranis. Sim, né? Então, verdade. É mistura, assim, tem palavras que são bem parecidas, a forma de escrita é diferente, né? Que, a gente tem algumas palavras que nós, Guarani-Mbiá, usa a letra V, tipo igual verá, é com V. Outra o Y, o W. O Tupi-Guarani é com W. Né? Então,
Já é bem mais diferente, assim. Tupi, Mas o significado da palavra é a mesma. E assim, você falou que não tinha escola lá na aldeia. Não. Mas aí já dá pra perceber que, né, vai tendo essa dificuldade, talvez, né? Então, a escola surgiu em 2002, se eu não me engano, 2001, 2002, não lembro direito, mas essa época eu já estudava fora, né, no primeiro ano. Eu acho que eu tinha o quê, uns... Ai, gente, eu não sou boa de matemática, Não, mas, enfim. Eu sei que eu estava, acho que no segundo ou no primeiro ano, e aí eu gostava muito de participar da aula de educação física. Certo. Quem é que não gosta de educação física, né? É a melhor aula que tem. E então aí o professor sempre fazia assim o time, né? E como os meninos não queriam que as meninas jogassem. Algumas meninas não queriam saber de futebol e na época eu tinha esse medo, mas eu queria jogar. E iniciei assim, ficando no gol, na quadra. Na quadra, no gol. O meu tamanho, mas fiquei no gol. E eu pegava bem, né? E os meninos viram que eu pegava bem, então todos eles queriam que eu ficasse no time. E aí, depois, meu tio Isaac, tem um espaço ali na aldeia, ali na Itu, que só tinha mato, assim, um monte de grama, assim, mato bem alto, bananas, assim. Aí ele limpou, tirou aquela grama, ali perto do riozinho, né? E fez um campinho de 5, dava pra jogar 5, tipo uma quadrinha mesmo, mas era terra, né? E ali ele montou o primeiro time feminino, né? Que era eu, a Márcia, a Marcinha, a Nissona, né? Que era a nossa goleira, a Jaciara, né? A minha irmã Jacileide, a Vanderleia. Então, na mesma época que você já tava jogando no gol na escola. Aí eu pegava no gol, aí ali eu tentei ir pra linha, aí comecei a jogar bem, assim, aí a gente montou esse time. Só que aí depois eu casei muito nova, engravidei, né, cedo, assim, e aí eu parei de jogar. E aí minha avó foi dando esse apoio pro time das meninas. A gente até tem a Lucinéia, ela tem umas fotos também, né, do time antigo, que a gente participava de jogos, assim, jogava já fora com outros times não indígenas. A gente participou de alguns campeonatos que ela ajudou a gente a ir. E a minha avó sempre participava, minha avó sempre dava esse apoio, né? Essa força, assim. Deixa eu só entender, a sua avó é a Jandira que iniciou ali? É a cacique, ela que era aparece nas fotos. A primeira cacique mulher indígena ali na aldeia. E bem dizer, ela é uma fundadora. Fundadora, né, dali. É a fundadora do time também, que ela... Do time? Nossa, que ela deu muita força ali pra gente. Ela ajudava muito. Quando a gente ia jogar bola ali e os homens começavam a querer atrapalhar, ela já gritava, xingava, deixa as meninas brincar um pouco, vai pra lá vocês. Porque não tinha campo na aldeia de cima, né, que agora é a Puaú. Antes a gente falava aldeia de baixo e aldeia de cima, né? Aí agora a gente já identifica Puaú e Utu. Então aí minha avó sempre brigava com eles, né, pra deixar a gente jogar, né, mas... Caramba. E aí, depois que fizeram o campinho lá na Puaú, aí parou. E hoje ali, onde a gente usava como campinho pra gente jogar, tem o córrego ali, né, o cresce riozinho, muito então rápido. Cresce muito rápido. Quando chove é difícil de jogar, porque alaga muito ali, então... E só piorou agora porque, como o rio o fluxo dele vai ali onde tem o terreno da tenda, que aterrou ali os rios, né? Então, só piorou, porque quando chove ali, enche, né? Alaga tudo, então... Nossa. Porque o rio não tem como... Então a tenda já mexeu ali. Tá mexendo? Eu acredito que não, mas quando eles estavam derrubando aquelas árvores antes da gente fazer aquele ato lá, que eles derrubaram as árvores, eles tinham aterrado ali o riozinho ali do pesqueiro. Que ali era um pesqueiro antes, né? Certo. Nossa, a gente já começou a falar assim, aí já foi me lembrando um monte de coisa da tenda, que ali é a menor reserva indígena do Brasil. Acho importante a gente mencionar isso, né? A menor reserva indígena. Mas pra gente não perder, né? Porque é tanta coisa que eu fico com curiosidade de perguntar. Mas assim, É, ali já tinha o nome Xondárias Guarani? Não,
Antes era Querechu. Tem até aqui o nome, mas é bem pequenininho. E Querechu tem qual o É significado? o nome da minha avó. Ah, o nome guarani entendi. da minha avó. Querechu. Que assim, lá na época que a gente criou o time, já existia o time masculino, Tá. que era o Quaraú, em homenagem ao meu avô, que o nome do meu avô em Guarani era Quaraú. Uhum. E aí a minha avó é Querechu, então aí como já tinha um masculino homenageando o meu avô, a gente fez um feminino homenageando minha avó. Sim. E ela gostou, assim, ela deu muita força. E aí, como a gente foi jogando, mas aí algumas meninas foi casando, foi desistindo, foram embora, algumas meninas foram para outras aldeias, então a gente foi meio que desfazendo assim o time. Só que, voltando lá na história de como surgiu o time, tinha o nosso time da UTU. E como era duas aldeias que tinha na época, só tinha as duas, né? Que era a Puaú e a UTU. Ali na Puaú tinha outro time também feminino, né? Que é ali que a gente se enfrentava, ali a gente tinha aquela rivalidade em campo, né? Já foi Como criando até, ali. como até hoje a gente tem uma rivalidade, assim, mas uma rivalidade Sim, amistosa, saudável. saudável, né? Hoje em dia é bem mais saudável do que antes, que eu era briguenta, antes eu brigava. É mesmo? Eu era muito nervosa, as meninas pegavam na canela e que eu derrubava mesmo. Mas é verdade. Não, a gente vai chegar lá, mas eu tive bastante experiência de ir pro jogo com elas e a Dira teve... Nossa, eu lembro de um jogo, se eu não me engano, lá na Lapa, que você incorporou aquele dia a capitã e aquele dia era só machadada. E ela é pequenininha, mas assim, muito raçuda, foi muito legal esse dia. Nem sei se você lembra, porque foi naquelas épocas que a gente tava jogando em quadra, mais em quadra, né? Uhum. Mas enfim, continua aí, Dira, da hora. Então aí tinha um outro time, né, que era a Leonice, ainda mora lá, ainda faz parte do time também, a Leonice. Algumas foram embora, a Geni, que é do Itacupé, também jogou nesse time. Uhum. Nesse time antigo ali, ela era goleira, a irmã da Geni. Ixi, era bem assim. E você era novinha? Era muito novinha, tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Sério? É, E já tava ali jogando. jogava já. E esse time já ia jogar fora? Jogava fora. E você jogava pequenininho? Eu joguei uma vez só. Que Eu legal. lembro que eu joguei uma vez, porque assim, eu tive o meu filho cedo, né? Então, eu não saía muito, eu me dediquei o máximo, assim, né? Desde quando ele nasceu, pra ele Criando. só, né? Pra criar ele mesmo. Sim. E ele, Aí você quando eu acabou ia dando uma jogar, parada. quando eu ia jogar ele não deixava, ele já chorava, começava a chorar, me tirava do campo. Daí eu meio que dei uma parada, assim, até Sim. ele ficar maiorzinho, né? Mas aí... E esse time a gente jogou ali na aldeia, fora da aldeia também, e eu lembro que na época a gente participou de antes tinha eu acho que era um projeto que tinha do estado, do governo do estado, que era os Jogos Indígenas. Os Jogos Indígenas, onde várias aldeias daqui do estado de São Paulo participavam. Tinha um local que era sede, né? Sediava esses jogos, que não era só o futebol. Tinha corrida, Sim. tinha corrida de tora, tinha luta corporal, tinha tiro de arco e flecha, zarabatana, né? E aí a gente participou de 2 edições. A primeira eu participei, eu joguei, nossa, eu perdi um pênalti, daí começou a minha trajetória de errar pênalti. Mesmo, tem essa. Tô tipo igual o Fagner, igual o Matheus Vital, só jogando pra fora. Ai, faz parte. Faz parte. Aí os Jogos Indígenas. Isso. Nossa, legal. Aí participava times de lá da Baixada, né, do litoral. Tipo, de várias aldeias. Várias aldeias, meninas de várias aldeias. Tem bastante isso, né? Tipo, um torneio. Seja, bom, no caso esporte, né? Mas tipo, um evento onde vem várias aldeias, né? Vocês têm essa, sei lá, essa organização assim, né? Às vezes a gente faz assim, torneio ali na aldeia, né? No campinho mesmo que a gente tem. Antes era bem... A gente fazia... quem fazia era o Nelson, né? O Tchua. Ele sempre fez torneio ali pro masculino, né? E aí acabava vindo times femininos também. A gente sempre jogou, assim, ali no Centro Esportivo, ali no Parque São Domingos, no Regina mesmo. Regina. Então,
Sempre quando eles marcavam, assim, um torneio, vinha outras aldeias, né? E aí a gente sempre jogou, sempre colocou nosso time. A gente jogou Você mais. sempre apaixonada no negócio. Sempre. Aí você teve um intervalo por conta do seu filho, certo? Sim. Demorou bastante pra você voltar a jogar? Então, assim, eu jogava até ele... Eu fiquei sem jogar mesmo, assim, até ele completar pelo menos uns 3 aninhos. Sim. Que ele já tá mais grandinho e aí já tinha como eu chamar a atenção dele e ele Sim. entender. Então, aí ele... Com uns 3 aninhos, aí eu comecei a jogar. E aí acho que eu participei uma vez de um jogo que a Lucinéia levou a gente, né? E depois, então, a gente parou de participar desses jogos. Não sei o que aconteceu também. E a gente nunca mais jogou fora. Então, a gente só jogava na aldeia mesmo, entre gente, né? E contra outros times de fora, da aldeia mesmo, de outras aldeias que vinham pra cá. E aí a gente montava o nosso time e jogava lá, na aldeia mesmo, ou ali no centro esportivo, no Parque São Domingo. Então a gente sempre jogou assim, né? Só que aí depois que, né, quando... Antes de você aparecer lá para ajudar a gente, né, com as chondárias, a gente começou a participar de jogos, assim, festival de quadra, né? Eu não lembro, acho que foi em 2016 que a gente jogou ali no Mariporã. Acho. Foi que tava tendo um evento do Escola da Família, que o meu primo Cássio, ele era diretor da Escola da Família, então aí ele tinha que ir. Agendou pra vocês. E aí ele tinha que levar o time masculino e feminino. E aí ele falou, Dira, você não quer juntar as meninas pra ir jogar lá? Eu falei, vamos. Aí eu chamei algumas meninas e a gente foi pra participar. Tem umas fotos lá depois. Legal. Dá pra gente dizer que, assim, nunca parou, né? Nunca parou. Nunca parou, né? Sempre, assim, às vezes ficou um pouco, sei lá, só jogando lá dentro, né? Isso é legal, né, meu? Tipo, apesar de dificuldade, de situação do dia a dia, o futebol feminino nunca parou na aldeia do Jaraguá, né? Dá pra gente dizer isso, sempre né? teve, assim, por mais que uma ou outra para, assim, por motivos de... sei lá, motivos pessoais, ou vai embora pra outra aldeia. Igual qualquer lugar, na verdade. Mas sempre tem alguém ali pra dar continuidade, né? Então, sempre teve ali, as meninas sempre jogou, dali da Puaú, da Itu, sempre jogou, então... E agora também agora estamos no gás aí. Ó, que legal. Hoje, inclusive, foi hoje, né? A inscrição lá. Hoje, olha o que aconteceu. Vamos compartilhar isso aí, porque a gente tá em busca de apoiadores aí, pessoal. Quem puder ajudar o time das Chondárias Guarani, porque assim, hoje a gente recebeu um convite de uma Copa aqui da Várzea de São Paulo, que é no caso do futebol feminino, é uma das maiores, que é a Copa Martins Neto. E eles vão organizar a Copa Martins Neto edição feminina. E eles convidaram, as meninas se dispuseram a jogar, né? E os jogos vão ser no Regina, que é perto da aldeia, isso vai ser legal, vai ser o time da casa. Praticamente. O time da casa. E assim, elas vão jogar a Copa Martins Neto. E tipo, elas estão jogando aí em quadra, em society. O negócio é jogar, né? O negócio é jogar. O negócio é jogar. E agora vão entrar numa Copa. Pô, é uma Copa boa. Aí também precisa, inclusive, de uma estrutura. Eu mexo aí com o Arvão, a gente sabe que o negócio é... Sim. Pra jogar a Copa, o negócio é puxado. Mas assim, eu sei que o time vai estar lá firme e forte. As meninas, né? Dependente de ganhar ou perder, o que importa é a representatividade da aldeia, muito, né? Das meninas da aldeia, representar ali a comunidade e mostrar que nós, povos indígenas, não é somente só luta, tem o nosso momento de lazer também, né? De diversão, de ocupar a cabeça com outras coisas. Claro que sempre tem que se preocupar, sim, né? Com questão de lutas, sim. Mas esse é um momento que a gente extravasa, vamos dizer assim, né? Sim, lógico. Então, a gente vai participar agora desse campeonato aí, dessa Copa Martins Neto. Vai ser uma honra, assim, estar participando. E nossa, eu fiquei surpresa quando o rapaz falou assim que ia ser ali no Regina. Eu falei, nossa, bem aqui do lado. Surpresa boa, né? Tipo, não vai ter tanta desculpa das meninas longe, né? E o bom é que dá pra ir andando também, né? Porque a gente tem muita dificuldade com a questão de transporte quando a gente vai pra longe.
Verdade. Né? Então, mesmo assim, que ali perto, né, a gente está sempre procurando participar de vários campeonatos que surgiam aqui na capital, aqui no estado de São Paulo, na capital mesmo. Recentemente a gente participou da Liga Feminina Guaranimbá, Rio e São Paulo. Essa liga também, quem puder ajudar também aí dá uma força, né, pra gente, pro ano que vem, pra próxima edição ser melhor do que essa, né? Sim. Tanto o apoio para os times, quanto para a organização também, né? É bem importante. Essa né? liga aconteceu nas aldeias lá de Parelheiros, lá? Teve uns jogos que aconteceram em Parelheiros, mas teve agora a semifinal, as quartas e a semifinal ali na região de Miracatu. Uma aldeia ali, interior. Entre Registro, para aqueles lados ali, eu não sei direito, mas é interior. Caraca. Miracatu. Então, tem bastante aldeia de vários lugares. Tem. A gente fala que a liga é Rio e São Paulo, mas teve participação de alguns times do Espírito Santo também. Então, é a primeira vez que teve essa edição feminina. Que na verdade ia começar só o ano que vem, mas aí as meninas começaram, a gente quer jogar. Sim. E a gente fez um teste, deu certo, tá dando certo. Eu faço parte da organização. Infelizmente nessa semifinal eu não consegui ir, né, nas quartas e na semi, por conta de compromissos que eu já tinha, mas não tem só eu de organizador, tem outros que estavam lá presente, né? E essa liga tem o feminino e masculino, né? Então eu vou participar mais da organização do feminino, ajudar mais o feminino. E assim, procurar apoiadores mesmo, né? Pra sediar campo, o trio de arbitragem, porque a gente quer fazer uma coisa assim bem legal, né? Para as meninas, pros jogos acontecer próximo das aldeias, né? Sim, aí tá vendo? Vamos buscar esses apoiadores aí, Dina. Vamos buscar, porque recompensa, assim, né? Vale a pena, porque as meninas gostam de jogar e faz acontecer. Sim. Garantido que vai ser um bom investimento, né, Dina? Com certeza. E vocês jogaram? A gente jogou, Como que foi a trajetória das Xandárias? Olha, a gente foi pra fase de grupo, assim, quando surgiu, a princípio eu falei, não tem chance da gente participar por conta de transporte, né, que a gente tem que correr atrás, às vezes mesmo tirar do próprio bolso pra garantir um transporte, mas aí eu conversando com a Lucinéia, o apoio do Salve também, então a gente falou, então vamos, escreve aí, vamos ver no que dá, onde a gente chegar tá bom, se nós ser campeão melhor ainda, né? E aí a Yara entrou em contato com o responsável, escreveu o time. E dali a gente foi já correndo para fazer o uniforme novo também, que a gente só tinha 2, então precisava de um uniforme novo, corri atrás. A gente foi com um ônibus que o Arvão ainda conseguiu pra gente. Verdade. O pessoal do Salve também. E aí a gente conseguiu ir na fase de grupos. A gente teve dois quadros, né? O time A e o time B das Xandárias, para tentar garantir pelo menos uma vaguinha aí para as oitavas, né? E aí a gente participou lá na Zona Sul, né? Na aldeia do Crucutu, né? E conseguimos ganhar um jogo lá de um dos grupos. Eu vi os vídeos. E aí a gente conseguiu passar para as oitavas, e aí agora em outubro. Sim. A gente participou em outubro. Foi em outubro. A gente participou das oitavas lá no Tenondé Porã. Foi dia 8 de outubro. E como foi esse jogo? Foi bom. Esse foi um jogão, a gente jogou bem. A gente ficou triste que a gente perdeu, infelizmente, mas acontece. E, assim, eu falo que não foi roubado, mas as meninas falam que foi roubado, mas enfim. Teve uma polêmica. Teve polêmica. As meninas vão ficar bravas comigo, porque eu tô falando que não foi roubado, mas elas falam que foi. Porque assim, a gente fez gol na jogada, em jogo. Certo. Os gols que elas fizeram foi bola parada. Foi falta, foi pênalti. E umas faltas duvidosas?
falta que não foi falta, pênalti que não foi pênalti, né? Nossa, aí fica bravo mesmo. Aí as meninas ficam revoltadas. Aí não tem condição. E o pior é que esse time a gente já perdeu várias vezes deles, mas Putz, um dia a sério? gente já é de lá da Zona Sul o time. E ó, pra ainda elas tem duas que já são senhoras, Sim. né? Tem uma certa idade. Uhum. E mesmo assim, mas acontece. É assim que a gente fica. O nosso time é montado assim de um jeito. Aí quando vai mudando, aí vai desandando. É difícil quando tem uma mudança de colocar no eixo de novo, né? Aí fica difícil correr atrás do prejuízo, mas. Não, mas acontece. isso é. Eu acho que todo mundo que mexe com futebol de várzea, amador, futebol de amigo, todo mundo passa por isso, né? É. Tipo, às vezes você tá com o time, um monte de gente jogando bem, mas chega no dia a pessoa tem um outro compromisso, ou por algum motivo acaba que não vai no jogo, aí já quebra aquilo ali que você já tinha planejado, não é? Nossa, e agora a gente não tem goleira. Assim, a Nice é nossa goleira, mas Sim. assim, nem sempre ela vai nos jogos, Sim, né? tem os Porque assim, compromissos. a gente sempre joga amistoso também, festival, né? Então, e a gente precisa de um goleiro e a gente não tem goleiro, né? Sempre revezar, né? Sempre Nossa, esse problema ele persegue o time, né? persegue. Porque vamos situar uma época que eu participei, teve uma época que eu participei com vocês, né? Que foi 2019 ali, né? E a gente jogou umas Copas boas, a gente teve umas vitórias assim que foi assim, pra nunca esquecer. Teve uma lá na escola lá que foi uma virada, nossa, esse jogo foi fera. Mas ali a gente já tinha problema com o goleiro, né? Já. A gente já tentou, você já foi goleira, a Jace já foi goleira. E foi bem, né? Foi bem. A Nice, a Fran. Franciele. A Fran é mais recente, né? Porque ela é novinha. Aí teve umas meninas de fora uma vez. Sim, teve duas de fora. que Gabi, já não lembro foi agora o Gabi. nome dela. Gabi, né? Foi. Olha que coisa. Tá aí o nome de Jondárias, é o que a gente representa, né? A força, a garra, né? A dedicação, mesmo que a gente tá perdendo, tá apanhando, a gente tá ali, né? Jondárias é guerreiras. Jondária significa guerreira, então é o que a gente somos, guerreira, mulheres guerreiras. Ah, que legal. Né? Aí sim. E a trajetória é só sendo guerreira mesmo. Sim, ixi. Porque a maioria das mulheres são casadas, têm filhos. E Sim. é uma luta pra ir. Então, pra ir para os jogos já é uma luta. Então, a gente já consegue, indo para os jogos, já vencemos uma luta. E ganhando, então, melhor ainda. Mas Sim. se a gente perde, mesmo assim, a gente não desiste, vai pra cima e Segue, né? segue. E tem vários talentos ali. Tem vários bastante talentos. meninas novas que eu Pra falo quem- bastante pra elas, né? É bom a gente sonhar e acreditar, né? A Claro, gente tem que vai acreditar. longe. Antes acreditar. de casar, né? Antes de. Não, e vocês estão Eu tinha construindo esse essa sonho. raiz, né? Eu tinha esse sonho de um dia ser profissional, sempre tive. Meu pai, tanto é que meu pai, ele sempre gostou que eu jogasse bola, assim, ele que comprou pra mim o primeiro kit de futebol, assim, né, chuteira, meião e caneleira. Nossa, ele... Tanto Incentivava. é que eu, assim, meu nome é Jandira, apelido é Dira, e ele me chamava de Dida. Da goleira. Do goleiro do goleiro. Dida. E aí ele me chamava de Dida, então ele sempre falava, Dida, minha Dida, vai ser jogadora profissional. Só que infelizmente, né, não deu certo. Mas eu sonho isso para minhas meninas que jogam no time, então, não importa quem é ali, a Franciele, a Tainá, a Tawane. O futebol né? feminino tem muito obstáculo, Dira. Olha, acho que antes tinha, hoje já não tem tanto, Não assim, tem né? tanto. Porque antes a gente tinha bastante essa... Eu não sei como dizer, assim... Não vou falar que é machismo ou preconceito, mas a gente tinha meio que uma... Vamos dizer assim, que alguns homens, né? Não aceitavam muito que a gente jogasse bola, assim, né? Que eles queriam... Tipo assim, vamos supor, a gente começou umas 10 horas... E quando dá meio-dia, se ele chegar, já era, eles jogam. Se a gente jogou ou não, não importa.
né? E começava a atrapalhar, então isso a gente ficava bem brava, e às vezes tinha final de semana que não deixava a gente jogar, mas a gente tinha que brigar. Então hoje em dia eles já são bem mais assim pacíficos, já são mais suaves, já entende, né? A gente já tem o espaço, o horário. Sim, a gente conseguiu o nosso horário, o nosso espaço ali, todo final de semana, né? A gente tem o nosso horário ali até as 2 horas, né? Que é um horário bom. Né? E joga, né? E a gente joga. Às vezes passa um pouquinho, porque eles acabam demorando para chegar, ou com aquela coisa de não vamos atrapalhar, vamos deixar acabar esse jogo. Né? Então, mas a gente conseguiu, né? E hoje em dia a gente tem mais o apoio dos homens, né? Isso é legal, hoje em dia né? a gente tem bastante, sim, o apoio dos meninos. Né? Tanto do pessoal da PAU, dos meninos da PAU, quanto da TU mesmo, né? Dos meninos que jogam do Real. Né? Então, tanto é que o time era para ser Real Guarani Feminino. Real Guarani Feminino. Mas aí teve algumas outras meninas não opções. aceitou, aí a gente teve uma escolha, escolhemos as Jondárias, mas representa a terra indígena. O nosso time das Jondárias é o time do território. Não importa se é morador da TU ou da PAU, é do território. Tanto é que tem meninas da Itacupé que jogam no nosso time, tem meninas da Itaindã, da Itaverá, né? Então, é tudo difícil. Aldeia, gente. Que são aldeias tudo aqui. o nome das aldeias. Que a gente, infelizmente, né, pela rodovia, pelas estradas, é dividido. Então, é uma aldeia só, né? Nossa, seria bom você explicar. Então, terra indígena Jaraguá. É a terra indígena Jaraguá. Explica pra gente, depois você volta. Então, é a terra indígena Jaraguá, que ela tem um pequeno parte ali, que é a menor aldeia, né, que é demarcado, e por conta da população foi aumentando, foi crescendo ali, e a gente teve que ampliar, teve o estudo, né, o estudo de demarcação, e a gente conseguiu ampliar, e infelizmente, como eu falei, né, as rodovias, as estradas, né, acaba atrapalhando, mas aquele pedaço ali é tudo do território, né. É uma aldeia só. Sim. É uma terra indígena Jaraguá, é uma terra só. Só muda alguns nomes e por conta da distância e alguns representantes que cuidam ali daqueles espaços, né? Algumas lideranças que cuidam ali, né? Na prática ficou tipo assim, pra quem é da região aqui. Tá. Só avisando aqui que a gente vai fazer um intervalinho, pessoal, pra trocar a bateria, tá bom? Mas eu acho que dá pra gente trocar essa ideia. Porque isso para quem é importante e pra gente explicar também a questão da luta indígena, né? Na prática, é assim, a região do Pico do Jaraguá tem várias pequenas aldeias, vamos dizer assim, tem umas maiores, né? Que tá ali, tipo, perto do pico mesmo, e só que tem, a Itacupé tá um pouquinho mais longe, aí tem um núcleozinho. Mas assim, o território que vocês, se apropria, vamos dizer assim, é o território inteiro, né? Esse é o território Jaraguá. Sim. Aí cada desse espaçozinho com as famílias, na verdade a gente faz espaçozinho, mas contando tudo dá o quê? Umas 2.000 famílias? Não, 2.000 pessoas. Por aí, pessoas, 2.000 pessoas. E aí nesses espaços que aí tem, cada uma tem o seu nome ali, né? Sim. Aí tu... Eu só vou falar assim que a gente não se apropria de nada. A gente cuida, o termo não é esse, desculpa. A gente meio que tá ali pra cuidar, né? Porque como ali é uma área verde de mata... Vocês convivem ali, né? Então a gente meio que... A gente quer preservar esse pequeno espaço de mata que a gente tem ainda, né? De floresta. Isso é importante. Então pra cuidar, não pra se apropriar. Não, o termo é outro, desculpa. Mas assim, não, é que a gente às vezes fala apropria, mas sim. É a gente se sentir parte da coisa. Não é apropriar de ter a posse. Não é nesse sentido, mas eu entendi o que você disse. Fazer parte dali, que não. E vocês fazem parte de uma forma diferente, assim, né? De preservar, de cuidar ali, né? É uma outra relação com a natureza, né? Que isso que eu acho que falta para o indígena levar em consideração, né? Que a relação que o pessoal tem... É que eles acham, que as pessoas acham que a gente... o índio briga pra ter terra, pra ter posse de terra. Não é pra ter posse, mas sim pra cuidar da terra. Pra cuidar. Cuidar. E hoje a gente tem
esse trabalho de preservar, de cuidar tanto dos rios, né? Porque ali no pico, a área do pico ali, tem bastante nascente, né? Sim. Tem bastante nascente e parte ali das nascentes foram poluídas praticamente por conta das comunidades não indígenas foi chegando ali, né? Sim, aí poluiu. E aí, como teve a questão do esgoto, né, foi fazendo, então foi jogando pro rio. E hoje o rio onde tem ali na Itu, que a gente tomava banho, pescava, não é mais adequado. É complicado isso, né? E tipo, essa coisa de tá, queira ou não queira, tem um bairro, né, bem grande, né, no entorno, assim, de vocês, né? E tem muito impacto, tem né? muito impacto. Muito impacto. Impacto. Tanto questão de moradia, assim, né, que a influências ruins, né, e tanto com essa questão dos animais também, muitos animais acabam tentando, né, um lugar para se abrigar na floresta, um espaço de floresta ali, e não acha, né. Nossa, pesado, hein? A gente às vezes tá do lado de cá e nunca percebe isso, né? Não percebe, né? Que tipo, o pessoal ali tá, né, sofrendo com essa questão de saneamento básico, sim, né? Mas eu acho que o pessoal quer que a gente faz um intervalo aqui, gente, É só pra gente trocar bateria. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo, mas fica aí assistindo a gente, que a gente vai continuar a nossa ideia aqui. Tem um monte de coisa pra conversar com a Dira ainda. Só pra gente trocar a bateria rapidinho. Beleza? De volta, salve quebrada. Voltamos, Dira. Então, vamos continuar nossa conversa aqui falando das Shondárias, falando da questão de vocês, falando de vocês lá no Jaraguá. Eu ia perguntar, a gente chegou a começar a conversar assim, daquele momento lá em 2019, porque foi ali que teve o nome, Shondárias Guarani, né? Igual a gente falou, o time nunca teve nunca parou assim, mas ali meio que colocou o nome. E deu uma mudadinha, né, os rumos ali, né? A partir daquele momento, é que assim, quando vocês apareceram, né, o pessoal do Salve pra ajudar, deu esse apoio com o uniforme, a gente não tinha uniforme. Não tinha uniforme. Então a gente usava um uniforme sem logo, Eu lembro, né? bonito, né, um rosa claro, né? Rosa com preto. Com preto e um rosa claro sem logo, né? Sim. E aí a gente usava às vezes dos meninos do Real Guarani também, né? Então a gente não tinha uniforme, a gente não tinha assim um nome fixo, mas era dali da aldeia, né? Do território. E aí aí quando apareceu, né, o pessoal do Salve para ajudar e
Aí foi onde foi criado, né, as Chondárias. Já existia, só não tinha um uniforme, né, feito Aí assim. juntou a coisa. E aí chegou esse apoio, onde a gente criou o uniforme, criou o desenho e dali já então não parou, né? A gente foi Sim. continuando e vamos levar. E, não, aí começou a, tipo, marcar mais jogos, né? Marcou mais Talvez isso. jogos. É assim que a gente começou a marcar mais jogos fora da Mais aldeia. jogos fora, isso. Fora, com meninas não indígenas, contra meninas Que era não uma coisa que indígenas. vocês queriam, né? Sim. Jogar, sim, tipo, fora. jogar dentro, jogar fora. Jogar. Jogar, porque a gente queria jogar bola. O negócio era jogar bola. E Tanto- foi isso que foi o mais legal, assim, que eu peguei, assim, eu falei, caramba, os meninos querem jogar, mano. O negócio é jogar, praticar ali o esporte, o futebol, e gostar, né? Sim. Não tinha muito, né, segredo, nem nada demais, assim, era jogar, né? O negócio era... Quando começou, quando eu falei, né, que a gente voltou com o time, a gente começou a jogar, marcar fora da aldeia, com meninas não indígenas, a gente começou na quadra. Começou quadra. Que era pouquinhas, então era mais fácil de juntar pelo menos umas 10 meninas pra estar indo na quadra. E a gente não tinha pessoas assim pra treinar fixamente a gente, né? Então, nós mulheres é um pouquinho problemático, algumas meninas entre a gente mesmo, né? Tem uns probleminha nosso. Mas a gente sempre continuou, falando, deixa o problema de lado, vamos focar no jogo. E sempre foi assim, né? Depois depois que a gente errava, depois que a gente perdia, a gente vinha a discussão nossa, assim, entre nós mesmos, falando onde a gente errou. Como resolver. Né? Tentar melhorar ali onde a gente errou e sempre foi indo. E teve uma crescente. E cresceu, aí começou a aparecer. Aí a gente começou a juntar com as meninas da Puaú, né? A Aretê sempre jogou com a gente, né? A Leonice, aí agora recentemente tinha umas meninas lá que jogam, que é a Lourdes, né? A Janete. Então a gente começou a chamar elas pra jogar com a gente. E como tem muitas meninas, né, hoje ali que joga. Aí elas montaram o time delas, né? Agora tem um time Já tem 2 times no agora é território. 2, né? Só que o principal mesmo hoje é o nosso. Que é o principal, que começou o primeiro assim com nome, né? Sim. O primeiro que surgiu assim com nome que firmou. Organizando e tal. Que é a das Chondárias. Aí surgiu agora, né, as Guardiãs, que é só da Puaú mesmo, né? As meninas da Puaú que jogam. É o que eu falei, né? Nosso time de Chondárias Guarani é o território. Sim. Dependente de, né, qual aldeia, como eu falei, né? Tem as 6 aldeias ali do território. Então, é as meninas do território que jogam. Então, e joga, assim, a gente vai jogar fora, joga em outras aldeias, representando o território. Sim, né? sim. E aí a gente participou dessa liga, o time das Chondárias e o time das Guardiãs participou também. Certo. Né, 2 times da terra indígena Jaraguá. Aquela liga. Da Liga Feminina, Guarani e Buá. E agora a gente vai participar dessa Copa Martins Neto. Sim, que aí com um monte de time. Outros times não indígenas, né? Então. Na verdade, vocês são, talvez, o único time indígena. O único time indígena, eu acredito que sim, o único time indígena para disputar essa Copa ali, né? Sim. Eu não sei se lá, porque como é no estado de São Paulo, né, essa Copa acontece. Ela é mais na capital, mas assim, pode jogar time, sei lá, Osasco, então, da capital, só que Grande São Paulo. na capital tem o time lá da Zona Sul, não sei se eles vão participar, porque o time lá, um dos times, né, porque lá tem vários times femininos na Zona Sul, lá no Tenondé Porão. Um dos times de lá, que é o Família Tenondé, participou da Taças da Favela. Olha, que legal. A gente esse ano não quis arriscar, que a gente comeu Mas assim. vocês já estão no horizonte, já tá pensando. Mas a gente pretende. E agora que a gente tem uma pessoa treinando a gente, né? O marido da Fabiana, né? O Felipe tá treinando, o Henrique tá ajudando, assim. Então, se a gente ter apoio também, né? De conseguir apoiadores, assim, pra gente estar treinando em campo, né? Que a gente quer treinar em campo. A gente tá focado. Vocês estavam treinando no centro esportivo. Então, só que ali era um horário de domingo, né? Como tá tendo a Copa Pirituba, Jogos da Cidade,
Então eles cediam ali, né? Então de domingo tem jogo também, então acaba o horário não batendo e não dando pra gente. E a gente dividia o horário com os meninos. Que a gente tinha o horário, que a gente tinha o horário da 1 até as 5. Aí da 1 até as 3 era o Real Guarani e das 3 até as 5 era as meninas pra treinar ou jogar, né? Então a gente tinha esse horário, né? E como tá tendo a Copa Pirituba e os Jogos da Cidade. Bateu. Antes da pandemia, a gente ia participar a gente já tinha uma noção de jogar e quem... Entrou em campeonatos, né? Quem iria participar dos jogos. Aí, infelizmente, chegou a pandemia, deu uma parada. Mas agora a gente tá voltando pra campo. Então, a gente participou da Copa Canarinho, que é quadra também, ali no... esqueci, Brasilândia, ali em Brasilândia, a gente participou da Copa Canarinho. Ó, que legal. Foi boa participação, né? Outros não ganhamos. Eu lembro de um festival que vocês ganharam, esse dia eu não fui. Foi aí na vocês Lapa? Venceram e até me deram o troféu. Nossa, é mó legal. Tem esse troféu até hoje lá. A gente já ganhou bastante troféu, assim, Foi? né? Festival, assim, né? Ô, mas festival tem seu valor, tá? Tem. Festival é massa, pô. Festival é legal, é gostoso ganhar festival. Oh. Só jogão, só jogão. A gente ganhou, eu lembro que a gente participou também de um festival ali na Lapa, ali, né? Ali, eu não lembro agora onde que foi. Acho que foi na Rua Anastácio. Aí a gente participou do festival ali do Resenha. É um time feminino, tem também Resenha. E eles estavam promovendo esse festival. E aí eu no Facebook, eu consegui conversar com a moça pelo Facebook. A gente pegou contato, eu falei, a gente tem um time feminino aqui, Chondares. Ela, vocês querem participar do festival? Eu falei, bora. E colocamos, a gente jogou, a gente participou de 2 jogos, né? Foi 2 dias assim de festival. O primeiro dia a gente perdeu, no segundo a gente ganhou. Sim. Mas a gente ganhou na raça, hein? Foi raçuda a gente ali. E ainda pra completar, ainda o time que a gente jogou contra, já jogou lá no Instagram que, as índias é muito agressiva. Sério? As índias quebra, que não sei o quê. Começou a falar da gente, nossa, assim. As índias. Tipo, meio que como se a gente fosse Só por ser... Mas assim, foi um jogo jogado. Sim, um jogo? Tanto elas é que tem, elas perderam. Tanto é que tem um vídeo, a minha irmã conseguiu gravar um vídeo dessa menina que tava falando, pegando e jogando a nega na parede, cara. Você é louco. Sim, foi o jogo, né? Cadê? Aonde? Tipo assim, você já mencionou, você acha que tem muito isso de comentário só por ser da aldeia, ser indígena? Eu acho que sim, viu? Tem, né? Eu sinto um pouquinho, assim, de coisa assim, mas assim, a gente sempre, como eu falei, né, a gente fala, a gente entende, a gente fala, a gente briga, a gente não deixa as pessoas virem passar o pé na gente, não. A gente se fala abate mesmo, assim, não. né? Isso mesmo. E as meninas começam a quebrar, a gente vai também pra cima, o juiz tá roubando, a gente reclama, não abaixa a cabeça, não, tem que falar. Tá jogando ali dentro, não tem essa. Certo pelo certo. Pelo certo. E assim, tem uma coisa que chamava atenção, assim, que isso não tem como, isso eu tenho que mencionar. Que tipo assim, chegava vários times, né? Festival, campeonato, amistoso, o que seja. Aí chegava o nosso time e era o único time que eu via isso. Tipo, as meninas vinham com os filhos. Aí, tipo, enquanto as meninas jogavam, as que estavam no banco cuidavam dos filhos. Isso foi uma coisa... Até eu ficava com criança nos jogos. Então assim, foi uma coisa... Foi muito assim, foi bem marcante isso, não tem como. A gente tem muito isso, é o que eu falei, né? Uma das dificuldades nossas é essa, né? De participar de jogos. Porque a maioria tem filhos, né? Agora os filhos já são mais grandes, mas mesmo assim, mãe é mãe. A minha filha tá ali, né? Eu sempre levo, onde eu for, elas estão ali comigo, né? Então, até jogo mesmo, tô indo pra jogo, ela tá ali comigo, elas gostam. Não, é muito legal. Né? Então, nossa, muito. É um incentivo também, né? Porque eu falo pra elas, né? Verdade. Se tiver vontade de jogar, vamos jogar. E elas gostam? Elas gostam de assistir. Gostam de assistir. Né? Jogar
Tem a menina lá que tem... Elas estão com 10, a menina que tá lá começou com 10 anos, a Tinina. A mais novinha lá do time, né? Ela joga tanto pra gente das Chondares quanto pras guardiãs. Certo. E ela ela começou com 10 anos. E praticamente assim, eu que sempre chamei ela pra jogar, vamos jogar. Não, você é a maior incentivadora lá, né? As meninas ali eu sempre chamei, agora eu chamei minha sobrinha aqui, que ela não tem nem noção ainda, mas eu falo, vamos. E ela gosta, ela tá gostando, só conforme vai jogando vai se aperfeiçoando, né? Não, e se a gente for ver, é bastante menina que joga, Sim. Né? Bastante. Aí a Tinina que começou joga. com 10 De anos, várias idades. agora ela tá com 11, 12 anos e nossa, ela tá jogando tão bem assim, que nesse jogo que a gente participou ali no Sol Nascente, quase que ela fez um gol. É? Faltou pouco, mas ela jogou e ela não tem medo. Sim, não tem isso medo. Conta bastante. E as meninas assim que a gente joga contra, né, que a gente fala de Uruá, que é não indígena, são tudo grandona. Certo, Tudo e ela grandona. foi, jogou. E ela foi sem medo. Oh. Foi que foi. E jogou bem ainda, né? Todas assim, né? Legal. Todas nós jogam bem. E é isso que a gente sempre incentiva, assim, ter jeito assim pra chegar, firmar corpo, não desistir da bola, mesmo que perdeu, continua, né? Então, sempre incentivando. Errou, mas vai acertar, uma hora vai acertar. Então a gente sempre tá ali incentivando. Sim, é isso que eu queria chamar a atenção, porque assim, as Chondaras elas estão sempre renovando, né? Tem sempre mais gente jogando. E assim, eu queria realmente pedir para pessoas que forem assistir para dar uma atenção pro time das meninas, porque vale a pena e já foi até, tipo, vamos dizer assim, reconhecido, né? Já tem uma matéria no Globo Esporte aí que foi bem legal. Você gostou daquela matéria? Gostei, Dia da foi chuva, legal. Foi legal. Podia ser melhor se não tivesse chovendo. Teve a chuva, né? Mas o importante foi que a gente se divertiu bastante, jogou bem, assim. Não, e também deu essa visibilidade, né? Teve lá em 2019 teve umas 2 reportagens, né? Teve da Nós Mulheres da Periferia, se eu não me engano, Agência Mural. Agência Mural também contou um pouco sobre as Chondaras. Agora recente teve outra, né? Teve esse do Globo Esporte, teve da UOL, tá no YouTube também, tá no YouTube, da UOL. Se procurar lá, Chondaras Guarani vai achar. Que legal. Tem um da Claro, né, que é não é da empresa, mas não entendi direito, né, mas a gente fez. Sim. E foi legal, é da Claro, mas não é da empresa Claro, né, mas Tá. Depois a gente vai entender. Que eu não sei explicar. Não, e teve uma coisa que foi legal, que foi quando a Ludmilla da seleção visitou vocês, eu queria ter lembrado, eu tava querendo lembrar disso. Teve a visita da Ludmilla, jogadora que é daqui da região, né? Aqui de Taipas. Da Arábia ali. E ela foi visitar a aldeia e foi bem legal aquele dia, né? Nossa, vestiu a camiseta das Chondaras, as menininhas que estavam ali, né, tirou foto com ela ali pequenininha, hoje joga com a gente, porque acho que o que deu mais esse incentivo também, esse gás, assim, tirando o que a gente sempre chama, que a gente sempre fala, foi essa presença da Ludmilla, nossa, as meninas, criança gostou. E começou a querer jogar também, né? Falar, eu quero jogar. E foi bem assim, a importância dessa visita, né? Foi de grande importância essa visita dela, porque as meninas começou a ter mais esse interesse, né? E viu que ela é da seleção brasileira. Nossa, todo mundo gostou. E as meninas começaram a ter essa vontade de jogar. E aí foi onde que eu peguei, né? Aproveitei essa vontade. Falei, vocês têm chance de chegar, né, onde ela chegou, de ser profissional, né? Então, só a gente se dedicar, né, e continuar, não desistir, né? Que legal, né? E falar em seleção, você acompanha bastante seleção, os campeonatos? Hoje em dia tem mais campeonato, né? Tem, eu acompanho. Quando tem jogos da seleção, eu gosto de assistir. O Campeonato Brasileiro Feminino também. Só que assim, eu assisto mais Corinthians. Não, você é corintiana. Eu gosto mais de assistir. Mas assim, se tem jogo feminino assim do Palmeiras, Santos, São Paulo,
tá passando ali, eu assisto. Ou Aham. eu Hoje em tenho... dia passa na Band? Passa na Band e Band. às vezes passa na Cultura também. Na Cultura também, Então verdade. eu assisto, assim, né? Aham. E é bom, assim, a gente vê, né? Você foi no estádio já? Não, Porque teve um dia aí que teve o recorde de público, não foi um negócio assim? teve. Eu queria ter ido na final da Libertadores feminino. Libertadores, Forte foi brasileiro, foi contra o brasileiro, Internacional. foi do brasileiro. Eu queria ter ido, mas aí eu não consegui. E assim, o Corinthians é um time que tá voando aí, né? Agora o Palmeiras parece que tá bem aí na Libertadores. A gente teve uma visita quando a gente fez quando a gente construiu o time, reconstruiu, né? Voltou com o time das meninas, assim, e quando a gente montou das Chondárias mesmo, a gente recebeu a gente foi chamada para uma visita ali no centro de treinamento do Palmeiras. Ah, sim. Aí Vocês foram, algumas né? meninas foi. Eu não fui Você nesse não foi, dia. né? Não, porque eu dou aula, eu sou professora já desde 2018. Aí desde foi 2018. foi no horário de que eu estava em aula. Sim, não Só dá. que algumas meninas foi. A Araju, Fabiana, a Vanessa foram, né? Lá no centro de treinamento do Palmeiras. E a gente recebeu a visita deles lá também, na aldeia. É bom, assim, a gente ter essa participação. E algumas meninas foi lá na Vila Belmiro. Ah, no estádio Não sei do se você Santos. viu Vi, da reportagem vi. da Fox. Esse daí também teve lá Da na Fox. Ah, esse foi um dos Da mais Fox. legal. Que foi algumas meninas. Levou as meninas pra Vila Belmiro. Pra Vila Belmiro lá. Ó, verdade, ó. Teve Depois a isso aí. gente deixa o link aí pra quem se interessar, porque foi legal. Nossa, foi legal. Foi. Não, isso tudo vai ajudando, né, o time, tipo, igual, as meninas se sentir mais orgulhosas também, né? De estar ali, manter aquela vontade, né? Que legal, Dira. E aí, o que você acha? Aqui no YouTube, o Luiz Oliveira falou que mora perto da aldeia e que quer ver as meninas jogando, quando vai ter o próximo jogo aí que ele pode assistir. Olha, pra você, pode ir final de semana. A gente joga todo sábado e domingo, das 10 até 2 horas. É jogo assim, a gente brinca ali entre a gente. Mas é legal, é legal. Pode ir, quem quiser ir conhecer, pode Quem ir lá. é de perto é só ir na aldeia. Procurar. Falar do por mim lá, campinho, falar do procura campo, a Dira. quero saber das meninas. Pode me procurar ali a Jandira Maiara, ou Dira, a Jandirinha. As meninas que jogam, todo mundo vai ajudar ali, né? Sim. Aí já vão levar até o campinho lá E assim, a gente... E o campinho é legal, é Ali bonito aquele bem campinho. legal. Aquele campinho. Se tivesse um alambrado ali, né? Pra bola não cair tanto. Agora que vem a parte um pouquinho triste, né? Mas boa também. Sim, Né? sim. Triste, mas boa. Que aquele espaço vai ser cedido para fazer a construção da escola. Nossa. Então a gente não é vai uma ter... escola, né? É uma escola. Então, triste, mas boa. Dá pra Né? fazer uma quadra na escola? Então, no projeto da escola tem uma quadra. Legal. Vai ter a quadra, então vai fazer a quadra, então que vai... Vai manter, Vai né? manter, né? E... Mas Mas enquanto vai- constrói, vocês vão ter que achar Enquanto então Ou jogar tem- no pico, né? Ou no pico. Também se for no pico, assim, aqui dia É de que fim de de semana final é difícil. é bem difícil Muita porque gente, é muita né? gente, muito meninos e é bem mais Não dá pra difícil da organizar gente. bem, né? É bem mais difícil da gente tentar entrar em um acordo ali. Ah, sim. Porque não é só a escola ali tá numa situação precária, né? Ah, Espero sim. que saia, né? Tomara que o governo tenha essa sensibilidade aí com a questão da indígena, né? Principalmente a educação indígena. Esse novo governo que tá para entrar, não sei quem vai ser, espero que uma pessoa boa, né? Mas, enfim. Legal. E aí a gente cedeu aquele espaço para construir a escola, o prédio ali da escola, que é importante, né? A escola, a educação é importante. Então, a gente tem que ceder, abrir mão, né, de alguma coisa, mas vai ter uma quadra, ou a gente pode ver um outro espaço para também fazer um Pra campo, poder, né, jogar. para continuar, né, Sim. jogando. Não, eu sei que vocês vão continuar. Sim.
E assim, o que você... Bom, agora tem Copa já pra jogar, então assim, não tá, né? O negócio tá aí, né? Tem a Copa Martins Neto. É. Mas assim, o que você pensa assim, não sei se a palavra é essa, os planejamentos, o que você pensa assim para as Shondaras, aonde você quer chegar assim? Você faz Eu quero muito assim que esse time chega bem longe, assim, bem conhecido mesmo, tanto aqui no Brasil inteiro, tanto fora do Brasil, tenha esse reconhecimento, né? Sim. Que as pessoas tenham essa vontade de conhecer, de ajudar, de apoiar, né? E eu quero um dia ver uma das minhas meninas sendo profissional, um dia eu vou ver, eu tenho certeza que um dia elas vão conseguir, alguma delas vai ser profissional e eu vou estar sempre ali dando esse apoio, dando essa ajuda, né? Sempre estar ali do lado que precisar, né? E é isso, assim, ter reconhecimento, né? Ter garantia, ter mais recursos, ter mais possibilidade de participar, ter mais condições de participar, ter uma estrutura boa, né? Hoje a gente, assim, uma ajuda a outra, né? E muitas das meninas, nem todas têm condições financeiras, né? Pra estar comprando uma chuteira ou caneleira, né? Pra estar participando. Então, e às vezes a gente recebe doações também de chuteiras. Quem quiser doar também, então tá ali, né? Doações de chuteira, quiser dar ajuda bastante quem puder doar chuteira. Quem quiser entrar como apoiador pro uniforme delas, porque o uniforme é bem bonito. A gente do Salve Quebrada já fez uns 2. Eu tenho algum, não tenho nenhum, mas né? Tudo vai bem. Tudo bem. É muito bonito, é muito bonito. Tá me cobrando. É muito bonito. Esse aí já é o segundo ou terceiro? Terceiro. É o terceiro? Terceiro. Tem um do rosa. Salve. Todos têm o Salve Quebrado, hein? Todos salve. Todos têm o Salve Quebrado. O primeiro é o rosa. É o rosa. O que é primeiro bonito. rosa que foi feito assim... Com símbolo. Com símbolo. E que era outro, né? Era outro. Era uma menina jogando, né? Mas é o nome de Shondaras Guarani. Sim, sim. E o outro foi só a letra, os iniciais, o X e o G, né? Shondaras Guarani com um desenho, um escudo. Ah, tá. Esse foi um verde água? Azul. Um azul. Ah, um azul escuro, assim, né? Meio escuro. É, mais escuro que esse. Esse daqui, na verdade, era pra ser roxo. Era pra ser roxo? Era pra ser roxo. Ué, mas o que aconteceu? É que ele tem o turquesa só. Tá. Ele fez onde fez, só tem o turquesa. Ah, mas ficou bonito, né? Você gostou? Eu gostei, eu gosto dessa cor. Ficou. Não, e esse aqui é grafismo. É o grafismo. Não, aí, ó, a gente também podia soltar pra quem se interessar em encomendar, né? Até ajuda as meninas aí, quem quiser encomendar a camisa, porque é bem bonita a camisa. Vou ter que encomendar a minha. Aí mesmo, não é nada, vai fazer. Eu vou fazer a sua. Faz a minha. Vai ter a sua. Faz a minha. Tem mais pergunta aí, Gabi? Tem mais uma pergunta. Pode mandar. A Keninha, ela tá te perguntando, Jandira, se os homens da aldeia apoiam vocês jogando, pai, irmão, esposo? Sim, a gente tem apoio, sim. Antes a gente não tinha tanto, assim, mas hoje em dia a gente já quebrou muita coisa, assim. E a gente tem apoio do pai, da mãe, do esposo, né? Sim. Então tem bastante, né? É igual eu falei, a maioria das meninas tem filhos e leva o filho, mas não é porque o marido não quer cuidar, é porque a gente, mãe, a gente quer ficar com os filhos assim 24 horas. Aí o marido vai, né, pra olhar o filho, ou vai alguém assim pra cuidar, ou a gente mesmo, assim, entre nós, as meninas. Já acostumou também vocês levarem, né? Até as crianças. Mas nunca assim, a gente sempre foi, as mulheres sempre foi, né? Os homens sempre deu esse apoio, assim, de tipo, deixar, tipo, não é que nunca proibiu, né? Nunca foi proibido, assim, você é mulher, não pode jogar, né? E alguns homens, assim, que, igual eu falei, do transporte, né? Algumas pessoas dos meninos tem carro, então acaba levando. Meu primo leva algumas meninas para os jogos, meus primos, meu esposo, né? Então a gente sempre tá levando as meninas. E eles estão sempre ajudando a gente, assim. Ô, Dira, eu queria falar de alguns jogos, assim, porque você falou esse da Lapa, né? Que teve as meninas com essa resenha que vocês batiam. E eu fui em vários jogos. Eu lembro de acho que foi tipo uma Copa que a gente jogou na Lapa, ali perto
da Rua Clélia, uma coisa Foi assim. ali do Sesc Pompeia, não foi? Não, teve um outro. Ah, O do Sesc sim, também foi que legal. Foi feito E teve umas vitórias ali, boa. Da igreja. O da igreja, Universal. uma igreja universal. Os caras queriam converter, né? Vamos mencionar, né? Os caras queriam, não, você vem jogar aqui, troca, né? Não. Mas teve o jogo, a gente tava interessado no jogo, né? E teve sempre aquela coisa, né? Tinha bastante time, né? Tinha. Bastante. Aí tinha os times com torcida e chegava, né? O time da aldeia, as indígenas, as índias. E tem toda uma coisa. Eu vou falar, você me corrige qualquer coisa. Porque eu percebi que eu não sou indígena, mas eu me envolvi com vocês. Eu era técnico, vai. Você não mencionou, eu era técnico naquela época. Vai, quem diria? Tentava ali, né? Mas assim, a gente chegou e o pessoal estranhando, né, e tal. E as meninas também, queira ou não queira, você chega num outro ambiente, a gente, né, dá uma, vamos dizer assim, uma timidez. Aí as meninas, eu sempre falava isso, a gente sempre começa frio, lembra disso? Sempre começa frio e tal, e às vezes toma gol e depois tem que ficar recuperando, pra, né? E vamos tentar entrar atento e tal. E teve um jogo que a gente começou perdendo de uns 2-0 e, nossa, demorando pra entrar no jogo, Mas quando entrou no jogo, o que foi mais legal, que além da raça, o pessoal que antes tinha estranhado começou a torcer pro time. Aí quando empatou, a quadra veio, nossa, que já foi. E aconteceu isso várias vezes. Você chega, o pessoal estranha. Aí quando o time começa a jogar, daqui a pouco o pessoal começa a se envolver e começa até a torcer. Nossa. A gente tem bastante isso. O legal a gente jogar fora, assim, contra as meninas não indígenas, contra o time não indígena. É isso que a gente tem esse, tirando algumas pessoas que com certeza deve ter um preconceito, alguma coisa assim, mas a maioria das meninas de outros times, nossa, dá aquela força, aquele apoio, torce. A gente jogando, assim, sempre tá torcendo. Ai, Jondara, vai Índias, né? Falando assim. Vai, Índias. Aí quando a gente joga, né? Quando a gente acaba o jogo, assim, por mais que a gente perde, mas a gente consegue fazer alguns gols ali. Sim. E a gente sai e fala, parabéns, você joga muito, vocês jogam pra caramba. Vocês jogam muito bem, parabéns, né? Então, o time... Nossa, todo mundo que vê percebe, né? Que o time é bom, tem muita jogadora boa. Eu acho que, nossa, é engraçado que é um problema que parece simples, mas na verdade tá sendo um problema que já tá se arrastando, que é a falta da goleira, né? A gente tem falta de goleira. Se tivesse uma goleira ali, nossa, sem maldade, ia ser outra história. A gente tá... Então, como a gente não tem uma goleira assim fixa né? do time, assim... Reveza, não tem goleira a gente assim, tem, né? assim, vai revezando, vai pegando algumas... Agora, quem se interessou de treinar no gol, a Yara, mas... Que Yara? A Yara Moreno. É. Mas eu não sei, né? Ela pegou lá na liga. Aí como a gente perdeu, ela tomou uns 3 gols ali, que a gente perdeu. A gente perdeu de 4. Não, 3 não, tomou 4. Foi 4-3. 4-3 a gente perdeu. E os gols? Quem tem feito? A Nega? A Tainá, a Nega. A Nega faz uns gols de falta que é uns golaços, hein? Não, vários. Vários gols de falta. Falta ela costuma falar, falta eu não erro não. Não. É raro eu errar. É mais fácil eu errar o pênalti do que a Nega errar uma falta. Ela chuta muito bem. Ela chuta muito forte, chuta de longe. Ela tem o drible também. Tem drible, ela volta, marcação. Tipo, ela joga bem. Ela joga muito bem. A maioria das meninas joga bem, né? Mas ela, tipo, assumiu uma liderança também, né? Você, ela... Aí, que nem eu lembro na época, a Tainá dava pra perceber que é muito boa. Só que ela era novinha, né? Agora talvez ela já tá... Então, mais só que agora ela meio que machucou, né? Lesionou, então ela tá meio assim, né? Tipo, ela joga... não é bom ela forçar muito, né? Pra não piorar, né? Então, mas ela jogou com a gente na liga, jogou alguns jogos aí com a gente, então... Que legal. Não, mas é bastante na memória. Ai, tem um assim que você pode tem citar? Tem vários, deixa eu ver aqui. O que mais me marcou, assim, que... Foi esse da Lapa, do Resenha, que a gente participou. Esse do festival, né? Festival da Resenha. E um último festival, tirando o campeonato que a gente participou da Copa Canarinho, um festival que a gente participou, acho que foi aqui em Taipas.
eu não lembro se foi em Taipas, acho que foi, que a gente participou, que eu peguei no gol, que a gente foi depois da pandemia. Logo depois assim? Logo depois da pandemia. Certo. Já tava voltando alguns jogos, aí a gente participou. Foi convidado para um festival, que eu acho que foi até você que passou para mim o contato. Não lembro, mas acho que foi. E aí a gente participou desse festival e a gente conseguiu ganhar também, tem aqui troféu. Legal. Que eu peguei no gol. Você E a gente foi pro dia? pênalti. Eu peguei no gol, a gente foi pro tem pênalti. jogado? A Jace ficou ontem. A Jace, ela voltou agora. Como ela foi embora, né, da aldeia, ela não mora na aldeia, ela mora lá em Francisco Morato. Então ela ficou um tempo assim meio afastada do time, né? E como surgiu a liga, essa liga, né, do Guarani Ibuá, ela falou, não, eu quero participar, e voltou, e agora tá no time de novo. Sempre foi do time, né? Nunca porque às foi vezes só uma coisa assim, tipo, por questão de distância, né? Distância. Ela foi pra um lugar um pouco longe, difícil de estar indo todo final de semana lá jogar, né? Mas ela sempre foi do time, tá sempre ali. Ela, a Ciara, né? A Stephanie, então sim, as filhas sempre dela. foi do time, sempre é do time, então... Nossa, é mesmo. Né? Ela que cuida do nosso Instagram, então ela sempre foi e vai ser do time. Inclusive, né? Começa a seguir aí, pessoal. O Instagram das Xandárias Guarani. Xandárias Guarani, né? No Instagram, também dá pra gente deixar um link, alguma coisa ali para o pessoal localizar. Eu acho que é isso, Dira. Bom, tem muita coisa pra falar, mas se a gente for ver, a gente já tá conversando aqui um tempinho. Eu acho que a maioria dos jogos que a gente, grande parte, né, dos jogos que a gente participou, assim, de quadra, eu fiquei bastante no gol. No gol. Chega na hora... Teve antes da pandemia que a gente participou lá que eu falei do campeonato lá do Sesc, que eu peguei no gol, o último jogo eu peguei no gol. Que a gente foi, você acho que não chegou aí, não foi no último. No último? Você não foi, não conseguiu ir, a gente foi, que foi a Marilene, foi a Morena. Ali foi vários jogos, né? Foi vários jogos. Era uma quadra boa, né? Foi vários jogos, aí no último a gente foi, eu peguei no gol ainda, quase que a gente ganha também, faltou, foi por pouco, assim, nossa. Mas... Foi boa a participação. O jogo, né? O jogo, assim, sempre tem uma adrenalina, né? Nunca é um jogo apático, sempre tem uma emoção nos jogos das meninas. O que eu acho bem, assim... Aquele jogo contra o Real Napoli que criou uma certa, vamos dizer assim, uma rivalidade de boa, né? A gente... Um time do Jaraguá de quadra, que agora também tá no campo. Tá em campo, a gente jogou contra eles na quinta-feira passada, ali no Regina. Em campo, só que eles não usaram o uniforme do Real Nápoles, né? Usaram o uniforme do Regina mesmo. Tá. Então a gente jogou contra elas ali, jogamos bem até, mas enfim, é o que eu falei, falta de goleiro, então não tem muito o que reclamar. E aí a gente jogou também, estamos voltando, mas assim, que sempre o mesmo time, algumas meninas ficam meio assim de jogar, sempre o mesmo time. Então, Contra, mas eu falo assim, mas o que importa tem é bastante jogar. time pra jogar assim, se for começar a marcar? Se começar a tem, marcar, né? Tem bastante time. Nesse que a gente participou no domingo, que foi o Society, tinha bastante time. O Resenha, o Juventus. O Domínio no Pé, tá? Domínio no Pé não tava ali. Não tava? Não tava. Mas a gente já também jogou um contra time, o Domínio, a gente já ganhou também do Domínio. Que é um time estruturado, assim, né? Que tem todo um pessoal... A gente jogou em campo contra o Domínio, perdeu. Forte. Quando a gente voltou, tanto é que a gente começou a montar jogo em campo, foi depois da pandemia, foi recente, né? A gente voltou a marcar assim. Mais ou menos um ano, assim, né? E foi o primeiro jogo que a gente marcou, foi contra o Domínio. Ó, que legal. Pô, que show, mano. Contra o Domínio? Eu, particularmente, eu também quero muito que o time avance, assim. Você sabe que eu gosto pra caramba do time das Xandárias. Aí a gente jogou também ali na Lapa, ali perto do Piqueri ali. Do Piqueri. Piqueri Tem um time que chama... Água Branca, não sei, algum lado ali. A gente participou de um jogo. Sim. De um festival também. Campo. Foi esse ano também. E tem time, tem uns times. Tem bastante Tem time, bastante. Sim. Só chamar aí, nós vai. Nós ainda faz os corre aí pra conseguir. Né? Legal. Então assim, a gente conseguiu conversar bastante sobre as Xandárias, né? Sim.
Tem outras coisas que eu queria perguntar, até sobre os Guarani, assim, mas eu acho que hoje a gente conseguiu, a não ser que tem alguma coisa importante que eu tô deixando de falar, tem alguma coisa assim que é bom mencionar? Tem, né? Essa questão, principalmente a questão política, né? Então, vamos falar. A questão do marco temporal também, Sim. nossa, isso daí é um projeto de lei que quer como fala? Deslegitimizar as demarcações de terras que a gente tem. Que já tem, que tá em nossa. andamento, que tá em estudo. Então, eles querem, tipo, que esses daí, desde esses territórios que foi depois de 1888, né, acho que não é conhecido como terra indígena, então qualquer um pode, quem aparecer o dono ali vai poder tomar posse, né, retomar, sei lá. Tá, eles querem revogar o marco temporal? Eles querem aprovar. Aprovar Se o marco aprovar, temporal. Isso daí vai ser ruim pra gente. Nossa, ruim assim, pra vai acertar em cheio. Povos, não é só a gente aqui do Jaraguá, todos. É muito desrespeito, né? E também você não acha que também é muita falta de conhecimento da história, assim? Muito. Tipo assim, grotesca, assim, né? É o que tá, igual eu falo assim, né? Você é professor, eu também sou professora e a gente estudou na escola não indígena e a gente já sabe como que é falar da história do tal descobrimento do Bem Brasil. limitado, né? Então é uma história assim ali maquiada pelos próprios assassinos dos povos indígenas e dos negros, né? Então ali foi uma maquiagem que eles fizeram para não mostrar a verdade de quanto sangue foi derramado para construir esse império que a gente tem hoje, que, né, essa nação que é o Brasil hoje em dia, né? Mas a gente precisa ter... foi bem maquiado ali a história no livro. Eles contam uma história como se não tivesse violência, como né? se... Aliás, como se não tivesse um extermínio, né? Tanto é que eles colocam os nomes, né? Tipo, igual a Rodovia dos Bandeirantes. Como se fosse um herói. Os Bandeirantes foi o maior assassino de povos indígenas. Eles aprisionavam. Né? Os negros. Então, o eles objetivo dão deles esses nomes era... pra né? homenagear essas pessoas. Como vocês têm a terra ali cortada pela Rodovia dos Bandeirantes. A Anhanguera. A Anhanguera. É muito assim, né? Tanto é que a Anhanguera é um nome indígena. Sim, porque tinha uma... Que a gente fala assim, Anhã é um espírito ruim. Então, quando fala assim, Anhanguera, tipo, tá vindo os maus, os espíritos ruins, que são os próprios bandeirantes, os próprios não indígenas que vinham matar os indígenas. Então, falava, o Anhã, então é uma palavra indígena, tá vindo, os homens maus estão vindo, os demônios estão vindo, vamos dizer assim, né? Nossa. Então, aí... Olha que pesado. Não, e assim, nas minhas aulas, né, lá no dia 19... Parece ser um nome bonito, mas não é. Não é. Nas aulas, assim, sempre lá no dia 19, 19 de abril, eu sempre tento falar em dados. Não tem uma estimativa certa, mas quando eles chegaram, né, que não tem descoberta, quando eles chegaram, para alguns, quando eles invadiram, existiam, eu não sei a estimativa exata, mas o mais assim aceito é em torno de 5 milhões de indígenas de diversas etnias, certo? Isso. Hoje, depois de 520 anos, são quantos indígenas no Brasil? Nossa, a gente tem bem pouco, hein? Tipo, então, muito pouco. E assim, você de 500 anos, em vez de aumentar... Não, mas assim, é uma coisa que tá na lata, porque tanto assim... Tanto dos povos quanto da língua também, né? Língua. Porque tem muitos povos hoje em dia que têm o reconhecimento de ser um povo, mas não fala a língua porque... pelo sofrimento que foi causado, né, pelos não indígenas, pelos próprios colonizadores, né? A questão quando os jesuítas veio, né, pegou as crianças, tirou inclusive o meu avô foi uma
era criança que foi criado com as reduções, com nas padre, missões. na igreja. Então, meu avô, ele tem, assim, ele foi criado por pastores, né? Então, ele foi tirado do território dele, né? E Continua, né? quando ele voltou, assim, tipo, ele não teve essa questão, tipo, ele não conseguiu mais viver na aldeia porque ele já tinha mudado mesmo, tinha feito uma lavagem mesmo cerebral nele. Sério? Né? Então, Nossa, olha como que mas aí mas aí depois ele conheceu minha avó, então tipo ali já foi começando ele criar voltar esse vínculo, voltar essa coisa assim da origem dele, né? Então foi muitas etnias assim, foi perdido. Tem várias que foi extinta. Foi dizimado mesmo, total assim. E tipo, não, eu falei do número porque assim, 500 anos toda a população aumenta. E essa diminuiu muito. Então assim, qualquer impacto que tem lá, a proporção do grupo que acaba perdendo é enorme. Muito. Né? Tipo, é muito complicado. E aí você fala em, né, um povo que muita gente, esses colonizadores e vários descendentes também tentou apagar. Sim. E apagar a memória, né? E a gente sofre até hoje, inclusive assim, a gente está até conversando lá no início sobre a questão territorial, né, com essa questão do garimpo, dos grileiros, né, fazendeiro. Então tem muita briga com essas pessoas assim que quer terra não é para cuidar nem para cultivar, né, mas sim para se apropriar, para ter lucro ali em cima, né? Pra explorar. Pra explorar, pra destruir praticamente. Não é nem explorar, é destruir. Porque o que eles fazem, assim, é destruir praticamente, né? Acabando com tudo. Então, essa é uma das grandes preocupações. Uma coisa boa que aconteceu esse ano, né? De questão de eleição, foi que a gente conseguiu 2 indígenas aí. Foi. Né? Deputada federal, 2 indígenas representando aí nosso povo, né? Então... Quem são? Fala. Essa é a Sônia Guajajara e a... eu esqueci o nome da outra, mas ela é de Minas Gerais. Sim. Ela a Sônia, ela foi assim, no Jaraguá. Nossa, o Jaraguá em peso. Votou, o Jaraguá em peso, deu apoio, deu a força. O Thiago ali, meu irmão, o Thiago Henrique, né? Os meninos ali do Jaraguá, tudo dando esse apoio, trabalhando ali, dia de sol, dia de chuva ali, com uns folhetinhos, né? A gente ali no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, a Sônia Guajajara, a Shirley Pancará, infelizmente a Shirley não conseguiu, né, como deputada estadual, mas temos uma representatividade tão grande e forte ali que é a Sônia Guajajara, e ela é uma pessoa assim que tem bastante ali nas lutas. Porque é de verdade ali, né? Tipo, igual a questão da tenda. Pra gente até não deixar de passar esse assunto. A tenda é pra quem não sabe, né? A tenda é uma empresa de empreendimentos, né? De casas, assim, de moradia. Só que ela quer um lugar, assim, onde tem mato, né? Quer destruiu, né? Derrubou. Não, e tem lei que ela não pode. Tem uma área demarcada, tem que ter um estudo, né? De impacto ambiental e o impacto componente indígena também. Né? Porque eles chegaram lá. Tem esse impacto, querendo ou não, tem esse impacto. Hoje a gente já sofre esse impacto com a cidade, com um urbanismo ali bem próximo da aldeia. Então a gente já sofre, porque, igual você falou no início, nem todo mundo sabe que ali é uma aldeia indígena por conta desse impacto. Né? Que vai olhar, nossa, que aldeia não é, mas assim, infelizmente a gente não tem uma boa estrutura de moradia, né? Então, o que a gente consegue manter, a gente preserva ali, a gente cuida, né? Então, a gente está tentando mostrar, assim, que ali não é como antigamente era visto, como uma favela, né? Que tinha umas casas amontoadas, mas é porque era casa de madeira, porque o governo não fez moradia adequada ali, né? E, então, acabou tendo essa visão, né? Mas hoje já mudou bastante, a gente conseguiu, assim, o pessoal do teto fez umas casas lá, então um pouquinho melhor, né? E a gente está com um projeto lá de estruturar as moradias, né? Porque como é madeira,
e vai desgastando, né? Então, a gente precisa tá mudando ali e tentar fazer da melhor maneira possível, assim, né? Claro que a gente não quer casa de concreto, de alvenaria, não. A gente não quer seguir o costume. Mas sim da nossa tradição. Por falar assim um pouco em tradição, o que assim a gente podia destacar assim para vamos dizer assim, para leigo, para não indígena, porque uma coisa que eu acho que destaca assim é a questão da religiosidade, né? Porque tem as casas de reza, enfim. Aí é melhor você falar, na verdade. Assim, a gente não vou falar religião, né? Porque a gente não é religião. A gente é uma questão assim espiritual. A gente acredita muito em espírito, no nosso espírito. Tudo tem um espírito ali. A água tem o seu espírito. Certo. Né? A água, a flor, o animal, então tudo tem seu espírito. Até mesmo, né, a terra, assim, um espaço ali tem seu espírito protetor. Então a gente não usa essa palavra religião, porque a gente não é religião, a gente é uma espiritualidade. É uma espiritualidade, né? Legal. Então a gente tem a fé, a gente acredita, né, no Nhanderu. Pra gente é Nhanderu, né, mas é Deus, né, para não indígena é Deus. A gente tem fé, a gente acredita, né, a gente tem essa confiança nele, né, no Criador, porque ele criou, né, ele criou a gente para viver, a gente para cuidar, para cultivar, para preservar, né? Então a gente tem essa espiritualidade, o respeito, que é o primordial, né, da nossa espiritualidade, é o respeito, né? Coisa que, igual voltando lá, né, da tenda, não tem o respeito. Sim. Por ganância, por dinheiro, por querer, né, fazer essas construções. Não é porque a gente não quer que faça moradias para as pessoas que vivem em condições ruins, assim, que não tem casa. Não é por causa disso que a gente não quer que faz, mas sim poxa, se tem vídeo, tem fotos de quantas árvores que eles derrubaram, né, de pássaros, ninhos de passarinhos no chão. E ali era a torre que eles iam 11 prédios, assim, 11 prédios eles iam construir ali. Então ia fazer um condomínio bem grande ali. Então isso ia derrubar muitas árvores. Então a gente ocupou ali. Agora a gente tá em processo. Tem uma questão judicial lá. Eles ganharam, né? Então, mas a gente tá voltando. Ganharam assim, não que eles podem construir, mas tipo, tá ainda em. Tá nos trâmites. Ali, querendo ou não, é deles o terreno, né? Mas a gente não quer que seja construído moradia ali por conta do desmatamento que eles iriam causar ali. Tanto é que o rio, né, que tem o Rio das Lavras, né, que passa ali, que vai para lá, e eles aterraram o rio. Eles aterraram o rio ali. Ali era um clube onde tinha o campo de futebol, tinha o espaço de lazer, né, que era de piscina, tinha parquinho, tinha o pesqueiro. Eu ia ali direto com a minha tia, com meu pai pescar. Tinha um lago bem grande, ali a gente pescava peixe. Né? Então, e ali, quando eu entrei naquele dia que a gente invadiu ali o terreno da tenda, quando eu entrei ali, me deu uma tristeza, assim, uma dor no meu coração, assim, bem grande, assim, que eu olho, assim, pra minha filha, eu olhei assim pra minha filha e falei, poxa, que triste minha filha ver hoje esse espaço onde eu brinquei, onde eu corri, onde eu me machuquei, onde eu subia em árvore, descia, onde eu pesquei, onde eu joguei bola, onde eu... Nossa, vi ali, né? Me diverti, ver daquele jeito minhas filhas. Levei minhas filhas para ver aquilo. Nossa. Aquela terra, chão pisado, árvores caídas, o lago aterrado. Foi rápido, assim, né? Rapidinho já começou. Foi, a gente foi... Quando a gente descobriu, eles foram lá pra... Vocês verem como que foi. Eles foram lá só pra informar a gente que eles iam derrubar 500 árvores.
Ó, pessoal, não se assusta, falou para as lideranças lá. Ó, se você escutar barulho de serra e de árvore aí caindo, serras assim, a gente serrando árvore aí, não se assusta não, que a gente vai derrubar 500 árvores ali para construir 11 prédios. Na hora a gente falou, o quê? Como assim? Não vamos deixar não. Eles se mobilizaram. Já se juntamos ali, de madrugada a gente já foi ali, já foi como é perto ali, né, da aldeia, dá pra ir por trás ali pelo meio do mato. Foi os Tchondara, os guerreiros foram lá, as mulheres foi na frente pra cantar ali no portão, começamos a rezar ali cantando e ficamos ali acho que uma semana. Aí começou a ter repercussão. Então, e foi uma luta assim, a gente tá brigando, né? Fora a tenda aí, ó, levanta aí, hashtag fora a tenda. Fora a tenda. Que a gente... Não, o que eles fizeram lá, você é louco. Não foi se feio, faz. foi feio. Não se faz aquilo daquele jeito ali, muito não. perto ali da aldeia. E quem autorizou também, quem autorizou sem considerar que teria esses impactos ambientais aí, geralmente essas pessoas que estão muito de olho no dinheiro aí, né? E na influência que vai ter, mas foi tudo errado Foi aquilo tudo, ali. Foi, nossa. Tudo errado, tanto é que vocês conseguiram impedir, Conseguimos, estamos aí na luta. não é possível que o certo não vai prevalecer, né? Estamos na luta e eu acredito que a gente possa ganhar, porque foi muita árvore derrubada ali, muito animal, assim, tinha um filhote de gambá ali, sabe, um filhotinho, sem a mãe, porque a mãe derrubou a árvore em cima da mãe. Nossa. E o filhotinho ficou sozinho, aí a gente levou lá para o porão, onde tem bastante mato ali do pico, levamos para lá e cuidamos, deixamos até ele ficar mais grandinho para ele ficar livre. Mas ficou ali, sendo cuidado, né? E só mudando um pouquinho, tem a questão dos animais, né? Que também é uma luta grande, assim, Muito animais, nossa. O pessoal solta isso? Sim, solta. E uma coisa assim... Abandona cachorro. É muito cachorro, nossa, cachorro, abandona gato. Cachorro. Já tem reportagem sobre isso. Tem muito abandono de animais ali e... Assim, é ruim pra gente, porque a gente já não tem tanto espaço pra gente estar ali vivendo, né? E os cachorros, né? Muitos deles que são jogados ali são velhos, assim, já tem uma idade, alguns estão doentes, então acaba trazendo doença pra dentro da aldeia. Como as crianças andam livre ali, descalço, brinca no chão, na terra mesmo, então isso é muito perigoso, assim, né? Não que a gente não goste de animal, a gente gosta, a gente cuida. Tanto é que, né, os animais que são abandonados ali, a gente cuida, né? Mas é muito, né? Então, tem a preocupação Prejudica muito, né? Muito. Tem a preocupação com essa questão de doença. E à noite, assim, bom que eles são guarda-costa ali, né? Guarda-aldeia, mas mesmo assim é perigoso, porque passa uma criança ali à noite e o cachorro vem pra cima, pode morder. Verdade. Então, pode atacar. Então, a gente também tem essa preocupação, né? E muitos desses cachorros, assim, são cachorros que a gente não sabe se são dóceis, se são agressivos. O pessoal abandona, então, né? Nossa, complicado mesmo. Complicado. Então, assim... E a gente tá fazendo, tem lá na Voporã uma criação de abelhas nativa, que essa abelha, ela tava chegando, assim, não tem muitos, né? Tá em extinção praticamente. Então a gente tem lá eu esqueci o nome agora, mas é uma criação que a gente tem de abelhas nativas. É aquela sem ferrão? É sem ferrão. Que o mel dela é muito bom pra fazer remédio. Que legal. Então a gente tem essa criação. Então, e quando o pessoal da tenda derrubou essas árvores, tinha muito colmeia dessas abelhas ali. E tava assim no chão, assim, você via assim, a colmeia e um monte de abelhinhas ali voando. Tanto é que o Márcio, né, o cacique lá levou lá pra aldeia lá pra cuidar. E estamos lá tendo a criação de abelhas nativas sem ferrão. Mais uma coisa aí. Outra coisa assim, bom, a gente agora vamos falar, tem a questão da, vamos dizer assim, da dificuldade. Você mencionou, foi bem legal na hora que você falou que o futebol, tipo, vocês também querem o lazer, né? Não é só luta, né? Então o futebol é um desses momentos, né? É um desses momentos. É um desses momentos. O pico ali, vocês aproveitam ele, dá pra dizer assim? A gente, hoje em dia, eu não vou muito.
Falar a verdade, eu não sou muito de ir ali, mas quando eu era criança eu ia muito. E hoje, quando eu vou lá, eu vi muita coisa, se mudou muito. Né? Eu levo os alunos ali para brincar, para andar na trilha. Antes tinha trilhas melhores, né? Que antes era bem assim, a gente subia mesmo pelas pedras. E hoje já tem mais, assim, esse cuidado por conta de... É muito perigoso, né? Então, eu levo as crianças ali para ver as trilhas, para brincar no parque. Então, hoje já não é tanto igual antes, que antes tinha muitas pessoas que iam lá no pico. Ali tinha uma parte ali embaixo que tinha shows. Nossa, era muito legal antes ali. Hoje já não tem isso, né? Então, tá meio abandonado. Tá meio abandonado o pico. É Eles iam o governo ia privatizar o pico. O governo do estado, né? Ia privatizar. A gente também brigou para não privatizar, não. Foi? A gente brigou também. E aí a gente tem a parceria, né? O pessoal, a gestão do pico com a aldeia ali, né? Tanto é que tem parte ali da Voporã, assim, é bem colado que com é bem o pico, assim, então, né? a gente tem esse diálogo com o pessoal com a gestão do pico, do parque ali. Então, a gente cuida também, né? Não é só eles, né? Dira, outra coisa, um evento que é o Dia da Beleza Indígena. Esse evento é bem legal, né? E vai rolar agora, né? Vai rolar agora dia 26... Acho que é 26 de novembro. 26 de novembro. 26 de novembro. Vai rolar o Beleza Indígena. É um evento muito bom. Então, quem quiser participar... Todo mundo convidado, né? Convidado para ir lá. Convidado, Dia da Beleza Indígena. Quiser ir lá para ver, conhecer também, né? Também, é um evento assim onde a gente fala, o beleza indígena não é a beleza que a gente tem assim, tipo, mulher bonita, aparência, mas aquilo que a gente tem de beleza da nossa cultura, que é as vestes, que são os adornos, né? São a língua, os grafismos, é meio que a culinária, várias coisas, várias assim, expressões assim, né? da nossa cultura, indígena. do nosso povo, do Guarani, dali da aldeia mesmo. Então, é isso o significado da beleza indígena, mostrar. É um dia de encontro, assim, né? E esse evento é um evento bem, assim, começou com a minha irmã, Jacileide, quando ela começou a trabalhar na UBS, era mais para UBS, né, que tem lá. E era mais assim, falava de beleza, assim, do cuidado da mulher, né, tinha... hoje a gente ainda faz isso, né, tipo, tratamento com a pele, né, com argila, a bobosa para lavar o cabelo, né, a pintura, que é a maquiagem hoje para as mulheres, essa maquiagem, a gente pintura, eu tô maquiada aqui, né, praticamente. Então, é isso, né, a beleza que a gente tem para mostrar a nossa cultura, certo, a nossa, certo. Vou dizer assim, no Guarani a gente fala o Nhanderecó, né, nosso modo de viver, né, ali. O modo de viver. E esse evento hoje já virou um evento da comunidade mesmo, do território mesmo. Tipo, que participa, grande, assim, né? Que participa todo o território. E é um momento onde as meninas, a gente tem assim, essa questão do futebol. E tem meninas que gostam de moda também, né? Sim. E é um momento onde as meninas se arrumam, assim, né? Se embelezam, assim, como que fala, assim... Fica, tipo, coloca as vestes indígenas, os brincos, colar, cocar, pintura, para desfilar, né? E ali tem meninas que têm essa vontade, tem esse sonho de ser modelo. E isso é um espaço onde elas também descobrem outras coisas, assim. A pessoa logo menos surgir uma jogadora, uma modelo, né? A gente, questão de esporte, né? A gente tava com... Antes da pandemia, a gente tinha um grupo lá a gente tinha um pessoal que dava aula de capoeira ali com os jovens. A gente teve muito, como falei, né, do impacto do não indígena, os impactos ruins, né, a questão de bebida, de substâncias químicas. Então, a gente trouxe muitos jovens que estavam quase nesse caminho aí para capoeira. Nossa. Então, esses projetos,
questões assim esportivas que a gente tem, muitas das vezes são para chamar também os jovens, né, Pra ter aquela ter oportunidade, uma oportunidade, pra ter ter opções, né? para ter um outro caminho. Isso. Para ver que aquilo ali... É o que a gente vê nas quebradas Sim, também, então né? a gente traz da capoeira com futebol, com esses eventos da beleza indígena ou outros eventos que a gente vai criando ali, né? Tanto é que a gente fez no mês de abril e no agosto indígena o ano passado. Esse ano a gente não chegou a fazer. Mas o ano passado a gente fez os jogos indígenas ali entre a gente mesmo. Esse ano teve também. Eu não participei, mas teve. O ano passado eu participei. Mas esse ano teve também os jogos indígenas ali entre nós, ali da aldeia mesmo. E, nossa, as crianças, jovens, mulheres participou e foi bem legal. E a gente quer continuar aumentar e quem puder dar esse apoio também pra gente continuar fazendo essas atividades ali na aldeia, tá? É super bem-vindo, né? Eu acho que a gente tem que juntar essas pessoas que podem ajudar e querem conhecer também, né? Porque a gente vai ajudar, mas também conhecer o time, conhecer vocês, né? Conhecer... Porque, assim... Queria saber mais, entender mais, né? Entender mais. Indígena. Entender mais, né? Porque, assim... Pô, pra quem é de São Paulo, mesmo pra quem não é... tá aqui, assim... Tá aqui... Do lado. Ou até indígena Jaraguá, tem na Zona Sul também. A gente conseguiu levar lá pro interior, lá pra Itatiba, no dia da independência. A gente levou o uniforme de vocês, as crianças do 6º ano desfilou, fez uma homenagem lá, foi legal esse dia também. E o pessoal também também nem conhecia, para começar a ter um contato positivo, né? Sem tanta ideia já formada, né? Por isso que eu sempre falo assim, né? Eu como professora, assim, quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, né? Fazendo a faculdade de pedagogia, eu sempre falei para as meninas, minhas amigas ali da faculdade, quando vocês for professora, no dia do índio, que colocaram lá o dia do índio, né? A gente quer mudar, eu não lembro agora, mas a Joênia e a Pichana, ela lutou assim para mudar, né, esse contexto aí de o dia do índio. Sim. Que não é dia do índio, é o dia dos povos indígenas, né? Então, e aí trazer para a aldeia, né, levar na aldeia assim as crianças, os jovens mesmo, para poder conhecer, né, para ver como que é o povo indígena mesmo. Porque, igual a gente falou, né, tá lá no livro, aquela história contada do livro, aquela história maquiada no livro. E quando eu tava fazendo faculdade, teve uma colega minha que falou: nossa, você é índia, você veio da Índia? Não sou, eu sou do Brasil, né? Sim. Sou brasileira, sou daqui, né? Tipo, eu sou originária daqui do Brasil. E aí ela falou: vocês caçam, vocês pescam, vocês andam pelados. Eu falei: como hoje em dia? Então essas perguntas ignorantes, assim, que hoje muitas pessoas têm, ainda pensam, ainda fazem, né? Vocês caçam, vocês pescam, vocês andam pelados, vocês comem gente, né? Vocês são canibais. Então, para conhecer, para saber que hoje mudou muito. Da mesma forma que mudou a sociedade não indígena, a gente mudou. Mas a gente sempre preserva a nossa essência, que é a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas... Essa relação com a natureza. Sim, então a gente sempre está preservando essa nossa essência, né? Da nossa cultura mesmo. Então, isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Igual eu falo, assim, eu cresci muito assim com a influência do não indígena. Eu vou para a igreja evangélica, né? Eu sou cristã, mas eu tenho a minha cultura, eu tenho o meu povo, eu respeito. Então isso não é porque eu cresci na igreja evangélica que eu sou proibida, eu vou condenar, não. Né? Na verdade, até um espaço para você abrir mais a mente, né? Tem respeito, né? A gente tem que ter esse respeito. E mostrar também que não é assim, né? Tipo... Não é... Quem é de um condena o outro. Não é. Somos tudo igual.
Quando morrer, a gente vai tudo pro mesmo lugar, vai pra terra. A gente veio, como eu sou da igreja, assim, eu fui pra igreja, assim, muitas vezes, assim, fala que Deus criou o homem do barro. Certo. Então, todos nós foi criado, né? Somos uma criação de Deus. Então, somos todos iguais, não tem diferença. Certo. Não importa se é preto, branco, se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro. Somos todos igual, né? Quando morrer, vai tudo pro mesmo buraco. Da hora, Dina. E aí, o que você tá achando? Tá mais de boa agora? Agora eu tô mais tranquila. Você tá gostando da nossa conversa? Sim, por mim, a gente pode madrugar aqui conversando. Agora que eu me soltei, gente, já era. Vamos agora, Dina. E aí, o que a gente não pode deixar de esquecer, então? Porque é isso. Se a gente for ver, o espaço pra gente, talvez, né, dar uma conscientizada nas pessoas, a gente tá tentando, mas é tanta coisa se a gente parar pra pensar, porque às vezes é uma coisa simples, que as pessoas têm uma ideia tão errada que até desfazer aquilo é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ir conversando, explicando, produzindo material. Tirar essa questão. E educação, né? A gente é da educação. A educação tem que ser aplicada, né? Pra melhorar mesmo as coisas. As pessoas têm que entender, têm que procurar saber mais, assim, sobre a questão indígena, sobre os povos indígenas, porque, assim, tirar essa imagem estereotipada, né, que o não indígena colocou do índio, o índio, porque, igual eu falei, assim, na questão, né, quando eu fui pra faculdade, a menina perguntou, ninguém sabia que eu era indígena. Certo. Quando me vi, quando eu só souberam porque eu falei. Sempre quando eu vou para algum lugar, eu falo, eu sou indígena, sou ali do território de Araguá, sou Guarani-Blá, né? Porque se eu não falar, ninguém vai saber, né? Porque eu falo bem português, assim, eu falo do meu jeito, mas eu falo. Eu consigo me comunicar bem, né? Eu não tenho traços indígenas, assim, que como as pessoas colocam, assim, de aquele estereótipo, né? De, a índia tem que ter cabelo liso, preto, comprido, certo. A pele branquinha, o olho bem puxadinho, né? Então, já tem uma imagem. Então, eu sou diferente, mas eu sou indígena. Sim. E não tem só eu de diferente, tem vários. Tem vários indígenas, tem várias etnias que são diferentes. Igual Pancararu, os indígenas Pancararu tem um jeito diferente também. Né? Igual o meu avô, ele já é falecido, né? O pai da minha mãe. Ele é Pancararu. Ele era Pancararu. Né? Ele tem a cor escura. Essa etnia é de São Paulo? Não, é da Bahia, do Nordeste. Da Bahia, do Nordeste. Ele é da Bahia. Ele era Pancararu, né? E minha mãe sempre falava, eu tenho sangue, eu tenho descendência de indígena lá do Nordeste. E muitas pessoas ali não acreditavam, né? Porque ela falava português, né? Ela era conhecida como baiana, né? Vamos dizer assim, que ela veio da Bahia para São Paulo. Então, ninguém acreditava que ela era indígena, que ela tinha sangue indígena. E aí, quando ela veio pra cá, e ela falando, casou com meu pai, minha avó acreditou, né? Minha avó acolheu ela, acreditou mesmo, assim, porque minha avó já sabia que ela era indígena. Minha avó nunca falou, ela não é. Essa coisa de questionar. Então, mas as pessoas não indígenas, ou algumas pessoas ali, minhas tias, assim, não falam, ela não é indígena, não. Ela é de Uruá mesmo, é baiana. E aí, quando teve construiu lá a Casa do Índio, aqui em São Paulo, onde acolhe... É uma nova hora? Não, é um local onde acolhe os indígenas que têm problemas de saúde, é questão de saúde. E aí veio uma moça, né, teve a questão lá do Real Parque, que tem bastante povos do Pancararu. Que não aldeados, né? Urbanos ali. E aí tinha eu esqueci o nome dela agora. Eu sei que ela viu a minha mãe conversando com ela, minha mãe falando quem era o meu avô, o pai do meu avô, que é o José de Alencar, né? Então, ela falou, eu conheço, contou a história do meu avô lá pra ela, eu conheço, ele é assim, é meu primo, meu irmão, não lembro o que ela falou. E aí teve esse reconhecimento. Tanto é que quando meu avô faleceu, ano passado, a irmã dele queria levar ele lá pra aldeia, pra ser enterrado lá na aldeia. É que meu avô tem bastante filhos, né? Tirando a minha mãe, os
Os filhos que ele teve com a minha avó, tem outros filhos com outras mulheres. Então, os outros filhos deles não quis deixar ele ser enterrado na aldeia, né? Então, ele acabou sendo enterrado fora da aldeia, mas o meu avô tem esse... E ele tem, assim, um traço, assim... Ele era negro, né? Os olhos, assim, bem grandes, assim, né? E cabelo bem crespo. Sim, então já, né? E quem via achava, tipo... porque teve muita mistura, né? Do indígena com não indígena, assim, com os negros, principalmente. Teve bastante, né? Essa coisa. Bom, inclusive ali no Pico tem uma casa... A casa do Afonso Sardinha, o maior maior de um assassino, bandeirante, né? Bandeirante, o maior assassino ali de negros e indígenas. E ali tem uma senzala. Tem. Que eles morrem de medo da gente mexer ali, fazer alguma coisa. Se eles não tomar cuidado, nada é brincadeira. Não, e assim, eles deixam aquilo fechado, não pode pesquisar, não pode saber o que aconteceu ali, não pode saber a verdade. Ali é o ouro deles, ali não pode. Mas ali é a casa do maior assassino de negros e indígenas. Ali onde a gente tá, ali na Itu, tinha um tanque onde era lavado ouro. Eles lavavam ouro, tiravam tinha ouro ali. Tinha ouro, lavavam ouro ali. Os negros. Escravizou muita gente ali, então. Eles pegaram esse bandeirante aí, o Afonso Sardinha, ele matava os indígenas e pegava a pele deles pra fazer, como que fala? Sabe quando junta com barro, com coisa assim pra fazer paredes assim? Nossa. Ele fazia isso. Pegava a pele, osso. Nossa, ele horrível. É muito malvado. E isso não é contado no livro. Sim. Né? Pra você ver como é tão é um filme de terror praticamente. Tem muitos bandeirantes que arrancava a língua de outros povos indígenas para não falar a sua língua. Por isso que hoje muitos povos, muitas etnias não falam a língua por conta disso, por medo. Não falavam, né, por medo. Então muitas linhagens, hoje algumas descendentes perderam a língua por causa disso, de falar a língua, né, forçadamente, só deles porque foi obrigado a não falar. Se falasse, era cortado a língua, era arrancado, né? Tinha que falar somente o português ali. Sim. Porque assim, como a gente fala o Guarani, e quando tem quando a gente está junto em algum lugar na cidade, vamos dizer assim, e a gente conversa muito em Guarani e ri, dá risada, tem essa conversa, então as pessoas que não entendem ficam meio assim, acha que tá zombando, acha que tá tirando sarro, alguma coisa. Então, e como antigamente eles falavam, né, muito a língua deles, os caras não queriam, falavam, não, você tem que falar, eu tenho que entender o que vocês estão falando. Sim. Então proibia mesmo. Tanto é que as crianças eram tiradas para... umas coisas cruel. Né, as crianças eram tiradas dos seus territórios por causa disso, para eles não falar a língua. Para eles seguir a religião deles, né? Para ser bem assim, para tirar, né, para ser do jeito deles, assim, né? Para ser um robô, vamos dizer assim. Então... É assim, eu acho que pra gente melhorar isso, primeiro que infelizmente não é assim, né? Não. Rápido e uma solução, né? Mas a gente tem que continuar na luta, né? Tem que ser uma coisa permanente, né? Sim. Tem que ser uma coisa que o tempo inteiro. E aqui eu acho que é um bom exemplo que tem até tipo... Bom, você pode me corrigir, mas tem tipo até vamos dizer assim, um lema para traduzir toda essa luta, que é o Jaraguá e Guarani, né? Que tipo, isso eu acho que é uma coisa que é bem assim, forte, né? Que muita gente acabou conhecendo, ajudou muita gente a... Pô, mas como assim, Jaraguá e Guarani? Chamou atenção. Pessoas de outros lugares, tem bastante gente que repara nisso. Tanto é que né, esse Jaraguá e Guarani, por causa disso, né? Pela gente morar na região de Jaraguá e muitos, né, em volta não saber ali que ele tem um povo indígena, um povo Guarani. Jaraguá é Guarani. Então a gente tem essa luta através também da questão que a gente
brigou para não preservar, né, para não privatizar Ah, o sim, parque. Então a parque. gente meio que brigou para não ter essa privatização e aí foi onde a Levantou. gente levantou Jaraguá e Guarani. Ó, E aí foi Jaraguá e Guarani, e agora São Paulo é terra indígena, ah, né? sim. Também tem esse, São Paulo é terra indígena, né? Pô, que Então legal. a gente tem essas palavras, assim, essas frases assim, fortes assim, para conscientizar as pessoas que existe povo indígena em São Paulo, que Jaraguá é Guarani, né? Sim. E é isso, e é sempre bom, assim, as pessoas procurar saber, né? Antes de julgar, porque a gente acaba sendo julgado, né? A gente acaba sendo discriminado, né? Infelizmente, todo lugar não tem pessoas, assim, né? Que traz uma imagem boa, né? Mas não é todos, né? Então a gente acaba sendo criminalizado por muita coisa do não indígena mesmo, igual a questão do abandono de animais. Falam, As pessoas então julga muito ali por e não conta sabe dos nem animais. Não quem sabe, jogou. e não sabe o porquê que a gente tem Nossa. tanto animal assim, porque a maioria que tá lá foi que o não indígena jogou ali, abandonou. Sim. Antes tinha, não era lixo da aldeia, era descartes do pessoal ali em volta Do ali, entorno. né, da cidade ali, que jogava, descartava os seus lixos que não prestava para eles, aí jogava ali na lixeira, na caçamba ali da aldeia, e deixava lá de qualquer jeito. Então muita coisa foi trago pelos não indígenas mesmo ali de perto, E aí né? os caras olham, não sabem da história e ainda julgam. E julga, a gente é muito discriminado, né? Discriminado ali por causa disso. Essas questões deles mesmo, eles que trazem essas coisas ruins pra gente. Né? Então tem que ter essa consciência, tem que E conscientizar tem que ter e tem que procurar saber como que é. Não é só olhando ali, não tem... Porque ali onde eu moro, ali na Puaú, era muito eucalipto. Certo. E eucalipto não é uma árvore, Não é bom não pra é terra, bom, né? não. Então, quando os primeiros moradores foram para lá, caiu algumas árvores em alguma casa, então a gente acabou tendo que tirar mesmo. Tem essa questão de reflorestar, de Sim. plantar outras árvores. Tanto é que a gente planta ali coqueiro, palmito, árvores frutíferas Não, também. e assim, não é legal você falar, porque um dia eu tava vendo o Ailton Krenak, é isso? Krenak. E ele tava falando que, tipo, a Amazônia, se você pegar um processo longo, assim, longo mesmo, de muitos milhares de anos, é o indígena convivendo com aquela floresta e plantando, né? Que então, tipo, o indígena teve um papel, assim, decisivo para a maior floresta do mundo ser a maior floresta, né? Porque assim, ele tratava, né, aquilo. Porque assim, quando a gente vai quando a gente derrubava uma árvore para fazer uma canoa, uma casa, alguma coisa assim, não era qualquer árvore, não era de qualquer jeito. É igual eu falei, a gente tem esse respeito, tem o tempo certo para plantar, para tirar, né? E a gente não é assim, essa árvore, vou dizer assim, esse é meu caminho, tem uma árvore aqui, então essa árvore aqui tá atrapalhando meu caminho, eu vou arrancar ela daqui do meu caminho. Não é assim, né? Mas se eu tenho outro espaço para andar, então eu vou dar a volta. Uhum. Ou se eu preciso usar essa árvore para fazer alguma coisa assim para mim, eu vou fazer uma reza, assim, conversar com o Nyanderu e vou falar, Nyanderu, preciso desse material, mas a gente precisa colocar outra aqui. Então, tipo, meio que assim, né? Uma conversa assim. Tô falando meio que mais ou menos, mas não é desse jeito, mas na eu língua. Acho que deixa... Então a gente... Já dá pra perceber que a relação é outra. A gente tira, mas coloca outro, entendeu? Precisa ter outros ali. Então a gente tem sempre esse respeito, e não é não é tudo, né? Não é assim, é só o necessário mesmo que a gente tirava, que a gente tira, assim, só o necessário. Também, né? E com os animais também. Igual a gente, quando fazia as armadilhas para pegar os animais,
Era assim, pegava o animal e quando tinha ali, caía ali na armadilha uma fêmea gestante ali, grávida ali, né? Que tava prenha, né? Um animalzinho ali, fêmea prenha. A gente via que era fêmea, a gente não matava, a gente soltava, né? E era assim, tipo, não era tudo, era só o necessário mesmo, básico. Era o que a gente precisava, era só o que precisava, não era por esporte, não era por prazer, né? Não era por diversão, mas sim por necessidade. Entendi. E hoje em dia tem muitos animais que foram extintos, foram matados porque ele não indígena não tem esse respeito e faz por prazer, por diversão, né? Caça por diversão, né? E a gente não. E como foi mudando muito a cidade, foi se aproximando da nossa terra, da nossa floresta, do nosso espaço assim de mata, foi trazendo muitas coisas assim também, né? Então hoje a gente vive como o não indígena vive assim, que é o que eu falei, né? Come arroz e feijão, Sim. Tem celular, assiste televisão, tem carro, essas coisas, mas é uma coisa, é o impacto que a sociedade sofreu e é uma coisa que Isso não tem não como era a gente pra espantar fugir. muito. Não era E não pra tem espantar como porque- fugir. Não, eu falo Não é isso, o- sabe por quê, Rodrigo? Porque muitas pessoas têm aquelas pessoas ignorantes que falam assim: ah, você é índio, Já você tá é tudo- índia, e ah. você usa tênis da Nike, ou você tem celular, você tem televisão, como que você é índio? Porque eles acham que o índio tem que viver lá na mata, É por causa isolado. desse livro, de novo, né? Desse livro É o que eu falo, é esse livro de história que tem nas escolas, que a gente precisa arrancar esse livro dali, né? Não, mal. A gente precisa Os meus alunos assistem, eles gostam. tirar esses livros de história, Eles estão de prova aí, ó. esse livro de mentira. Eles estão de prova aí. Fala aí o que é os bandeirantes de verdade. Os indígenas, a tal da descoberta, que não é descoberta coisa nenhuma. Então, e aí, A gente tipo, tenta por isso que eu também, mas falo, ainda é um porque é processo uma coisa difícil. que a gente infelizmente não tem como fugir, né? A gente tem que ter, né? A gente também faz parte da sociedade. Sim, não, todo Né? povo mistura, não adianta. Então, Vai se tá ali convivendo. não é porque a gente ser é humano. daqui do Jaraguá e porque Não, não vai ficar numa. a gente não é um redoma povo também, isolado, não, a gente é um, Sim. né? E o que eu gosto quando a gente fala assim de morar na aldeia, o que eu mais gosto, assim, o que eu gosto de falar, e é uma coisa assim bem legal, é a nossa convivência ali, que é a união, tipo, a gente é tudo junto ali, tudo Sim. família, dependente de ser parente ou não, de ser de sangue ou não, Aham. mas é família. E igual, eu posso deixar minha filha ali brincando até 5 horas da tarde, o dia inteiro ali fora de casa, sem me preocupar. É claro que elas vêm almoçar, tomam café, almoçam, mas assim, fica ali a tarde inteira brincando, que eu sei que ela tá ali e ela vai voltar pra minha casa e vai voltar bem, né? Então, é esse cuidado que a gente tem. Os filhos de vizinho, assim, das pessoas que moram ali do meu lado, fica na minha casa, brinca com minhas crianças, almoça na minha casa, janta. Isso é uma coisa Então é legal uma coisa que- assim que a gente tem muito ali, né? Então, às vezes até dorme na minha casa, então é coisa assim bem isso que a gente tem, né? Essa união, né? Esse cuidado um com o outro que a gente tem. E isso é muito legal, dependente de ser da minha família, de ser alguém assim, um primo, um irmão, um sobrinho. Mas é que a gente é parente, Sim. tudo parente, né? A gente somos da mesmas, né? Temos mesmo sangue, apesar Sim. que o sangue não é diferente de nenhum outro, né? Verdade, também tem essa. Então, a gente tem essa união, esse acolhimento um com o outro ali, né? Que também pro dia a dia faz toda a diferença. Né? Faz. Faz toda a diferença. Ô Dira, mano, a gente poderia, mas eu acho que bateu umas 2 horinhas já, quase. Não foi, É gente? 10h37. Eita. Tá vendo? foi. Não, tem que encerrar, senão a gente também não teria bateria mais. Marcar outra vez, né? A gente pode marcar uma segunda rodada, né? Pra gente continuar essa certeza. conversa, porque tem muita coisa E sabe, pra eu venho na conversar. próxima e falar da vitória aí da Copa aí que a gente vai Ó, participar. aí sim, hein? Vim com vitória é sempre Ó. bom. Vim com vitória é sempre bom. A gente que Verdade. era do jogo, do esporte aí, ganhar, nossa. Né?
competir, praticar é gostoso, né? Mas uma vitória, fala aí. Com né? certeza. E a gente tá no caminho aí para estruturar as Tiandaras Guarani, certo, Vamos Dira? sim. Vamos? E vamos sim. Mandar um recado para todo mundo que acompanhou a gente, pouquinho, bastante, que vai assistir. A gente vai investir bastante nesse trabalho aqui, editar, colocar para muita gente assistir. Agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que está apoiando o projeto. E agradecer por ter dado atenção para esse momento da gente conversar sobre os indígenas, sobre o futebol feminino também. E a Dira representou muito bem, te agradecer, porque você é fera, nossa parceira. Sempre que a gente precisa, você ajuda. E queria perguntar para você o que você achou e para você mandar um recado pro pessoal também. Achei muito bom, agradecer essa oportunidade, esse espaço, né, que a gente tem, que vocês me deram aí para passar, para falar sobre o nosso time, não somente do time, mas sim do nosso território, né, sobre essa questão que a gente vem brigando, vem lutando para que a gente tenha esse reconhecimento, tenha esse respeito, né, da sociedade não indígena, que eles possam ter esse interesse de conhecer melhor, de entender melhor a causa indígena, né, que possa ajudar, dar esse apoio, né. Então, agradecer a vocês que deram esse tempinho aí para assistir a gente. Muito obrigado. Quem quiser ir lá na aldeia ali do Jaraguá, na terra indígena Jaraguá, ali na aldeia Natequatu, Puaú, pode ir visitar, conhecer o time das meninas, conhecer a cultura, entender como que a gente trabalha ali, como que é, né? Porque é sempre bom. Quanto mais conhecimento, Sim. melhor. Se estiver, né, disposto a aprender, conhecer. Sim, tem que ter essa vontade. Né? E ajudar, dar esse apoio, né? Não somente nós da aldeia do Jaraguá, mas o povo indígena no geral, né? Precisa desse apoio, né? Desse acolhimento, dessa força, do respeito, né? E é isso. Eu acredito que em breve, quem sabe, eu tenho esse sonho também de que esse livro que tem de história nas escolas vai ser extinto. Legal. Não aceito essa história Tira. contada. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu aí. Kagunyanderu japoekwe, Kagunyanderu japoekwe, Opamba nyanderu japoekwe. Aí eu bebi muito. Kagunyanderu japoekwe, Kagunyanderu japoekwe, Opamba nyanderu japoekwe.